cinema é o conglomerado das outras artes. O cinema é literatura, mas é dramaturgia também, mas é música também, mas é pintura também. Não tem nenhum meio de expressão ou qualquer arte no mundo que consiga te colocar tão rapidamente em contato com outra cultura quanto o cinema. Filme nenhum é fácil, entendeu? E é por isso que é tão legal fazer. Não existe um bom e um mau filme. Existe o bom espectador e o mau espectador. Você está ouvindo Masmorra Cast, o podcast do site cinemasmorra.com.br. É isso aí, mais uma vez gravando um MasmorraCast de filmografia. E dessa vez nós vamos falar sobre um diretor muito interessante do cinema independente chamado Todd Solondz, né? Para esse bate-papo eu trouxe os amigos queridos aqui, o Emerson Teixeira. Tudo bem contigo, Emerson? Bem, Angélica, boa tarde aí pra todo mundo. Boa tarde, querido. Também o parceiro aqui de gravação, o Marcos Noriega. Tudo bem contigo, Marcos? Tudo certo, e vocês, como é que estão? Certinho. E, pô, finalmente, o meu amigo aí, que eu tava com muita saudade de conversar com ele novamente, que é o Maurício Saldanha. Tudo bem, Mal? Que legal. A última vez foi o Johnny vai à Guerra, foi isso? Isso, Johnny vai à Guerra. Olha que legal. Como é que foi a repercussão desse? Ah, foi maravilhoso, o pessoal adorou, né? Muito bom ótimo. mesmo, querido. Então, obrigado pelo convite, Emerson, prazer, Marcos, sempre maravilhoso gravar contigo, e estamos aí, né, eu adoro esse diretor. Quando a Angélica me convidou, eu disse, mas como não, né, como não, a internet precisa saber deste homem. Começar a nossa conversa aqui, contando, né, aqui, compartilhando com o ouvinte como é que foi a nossa primeira experiência, como é que a gente chegou, né, a conhecer o diretor. Você, Emerson, como que você foi levado a conhecer os filmes do Todd Solondz? Então, com 13 anos eu comecei a querer entender melhor o cinema, por causa de um filme que eu assisti que tinha o Philip Seymour Hoffman. Eu acabei chegando até esse filme, né? Hoje eu tenho 18 anos. Então você chegou primeiro no Philip Seymour Hoffman, foi isso? Isso, foi nele. E eu acabei assistindo Felicidade por causa dele e me surpreendi, assim, com a delicadeza e tal. Poxa, foi fascinante pra mim, aos 13 anos de idade. Isso, aos 13 anos de idade. Porque, eu sei lá, foi meio precoce, assim, toda a minha vida, né? O Todd Solondz me ajudou a embarcar no cinema independente, que eu nunca mais deixei. Até hoje eu sou fascinado principalmente com esse cinema que tem tanto a oferecer. E como é que tu descobriu o Philip Seymour Hoffman, Emerson? Curiosidade minha. Foi um filme do Paul Thomas Anderson, o Magnolia. Foi com ele que eu descobri o Philip Seymour Hoffman. Na verdade, quando eu assisti Magnolia, eu comecei a pesquisar tudo, assim, sabe? Todos os atores e diretor. E acabei chegando no Felicidade, que eu vi que a nota era bem alta. Então eu acabei indo pra esse lado. Junto, até cheguei a falar isso com a Angélica, é uma curiosidade. Eu comecei assistindo o Todd Solondz junto com um outro diretor, só que é um sueco, chamado Lukas Moodysson. Né? Eu acho que tem muito a ver com o trabalho dele, por sinal. Exato. Olha só, eu também. As músicas, por sinal, a trilha sonora, né? E foi muito identificável pra mim, né? Porque eu tinha 13 anos, aprendendo muita coisa ali, vivendo muita coisa, me identifiquei com muita coisa de ambos os trabalhos, né? Não só o Todd Solondz, como o Lukas Moodysson também, com Amigas do Colégio e Para Sempre Lilia. Enfim, foi minha criação, assim, eu me eduquei com esses dois, principalmente, assim. Que legal. Me ganhou. Emerson me ganhou em 3 minutos, hein? O Thomas Anderson e Lucas Moodysson. Não, ele me ganhou também na época quando eu conheci o Emerson. Falei, caramba, Emerson, peraí, 18 anos e tal. Desde quando você conhece o cinema assim mais alternativo? Desde uns 13 anos de idade. Falei, caramba, parabéns. E uma coisa que foi meio um trabalho solitário, assim, porque ninguém me mostrou esse cinema, sabe? Eu fui meio que descobrindo sozinho. É muito legal assim, Emerson. Eu acho que aí o cinema é que te descobre, não tu descobre o cinema, tá? Porque quando é por um outro, acaba que tu descobre o cinema através de um outro olhar, né?
Mas acho que quando tu descobre sozinho, é o cinema que te acha. Esse que eu acho fascinante. Esse encontro que é o perfeito. Engraçado que isso que eu faço com a minha irmã, né? Eu tenho uma irmã de 9 anos e eu levo ela pro cinema e tento passar um pouco do meu gosto pra ela. E é engraçado, assim, né? Porque agora eu ofereço o cinema pra ela, né? Eu mostro o caminho pra ela. E eu mesmo nunca tive ninguém pra me mostrar, né? Eu fui meio que autodidata. Que legal isso, né? Sensacional. E você, Marcos, como é que foi que você chegou no diretor aí? Já estava na pesquisa, ele veio no meio da pesquisa, como é que foi? Olha, eu gosto muito de um desenhista de quadrinhos chamado Daniel Clowes. E também gosto muito de um outro desenhista de quadrinhos que é o Robert Crumb. E eles desenharam cartazes para os filmes do Todd Solondz. O Daniel Clowes desenhou o cartaz do Happiness, né? O Crumb desenhou o cartaz do Palíndromes. E foi a primeira vez que eu ouvi falar do Todd Solondz, foi por causa desses cartazes, né? E não fizeram nada no Fear and Anxiety, o medo, ansiedade, angústia, como é que é o nome daquele? Eu não sei dizer se eles participaram do filme, Maurício. Que é bem o traço mesmo, lembra muito. Agora que tu falou, não sabia dessa notícia aí, mas me lembrou no Fear dessa. A estética, né? Lembra bastante, né? A estética do Crumb, eu diria, né? Isso. Muito bem, aí eu li a crítica daquelas Histórias Proibidas e tal, achei interessante, mas eu vou falar pra vocês, eu assisti o Todd Solondz pela primeira vez de sexta-feira pra cá. A Angélica falava muito bem dele, o Maurício também já tinha comentado, né? Acho que em outra oportunidade que era bacana, não sei de qual diretor que a gente estava falando, e você citou também o Todd Solondz, e eu tinha os filmes dele já prontos para assistir, estavam aí na minha listagem, agora por conta do podcast, e a Angélica também me recomendou muito, né? Que ela já tinha visto alguns, eu falei, agora eu vou assistir, então eu assisti tudo de sexta pra cá. Que bacana. E você, querido Mal? Você, como é que foi? Eu fui com 16 aninhos lá quando estreou Bem-vindo à Casa de Bonecas. Eu tenho até o pôster do filme, né, na época. Olha. Assim, quando vi, fiquei maluco pelo filme. Fiquei maluco, da delícia. Já era sempre interessado em cinema independente. Quando eu vi, eu achei muito bacana, me tocou profundamente, assim. Sabe que revendo não me toca tanto, isso que é engraçado, quanto outros trabalhos dele, né? Mas eu tenho um carinho profundo, assim, tanto que como eu vou até tirar uma foto, se eu puder tirar uma foto depois de postar, né, junto aí no Masmorra, que eu tenho tanto carinho que eu tinha esse pôster e tudo, e fui atrás do pôster, né, consegui, e eu hoje revendo o Bem-vindo à Casa de Bonecas, não me toca tanto quanto outros filmes dele, como o próprio Happiness, né, o Felicidade. O Felicidade, acho que até hoje, pra mim, me toca, mexe comigo, faz eu dizer, puta, que coragem desse homem. Até hoje, assim, passou tanto tempo, que ano que é o Happiness? É 1998? 98, né? 98. Então, tipo, porra, olha só quanto tempo faz esse filme, ainda assim, é muito, né, toca muito ainda hoje. Será que não é por... desculpa, será que não é por causa da idade, assim? Será? Porque o Bem-vindos é uma menina, né, uma garotinha. Deve ter alguma relação, né? Pode ser. Quando eu assisti o Felicidade, por exemplo, o que mais me encantou foi a história do molequinho. Não pelo fato de eu me identificar com realmente tudo que estava acontecendo ali, mas a forma que o diretor ele trata com carinho o tema, que por si só é horroroso, me encantou, assim. Acho que é muito por causa da idade. Na época também eu conheci o Hal Hartley, e conversou muito comigo, assim, acho que as duas obras, tanto o Todd Solondz quanto... Aliás, não sei qual é a pronúncia, Todd Solondz, que estão falando aqui, o Norman Noriega e a Eu tô chamando de Todd Solondz, não sei se eu tô... Porque o cara é judeu, né? Deve ser Solondz, né? Deve ser Solondz. Mas eu tenho mania de engolir acento. Enfim, lembra muito, não sei se vocês conhecem o Hal Hartley, ele tem um filme chamado Trust, que é o Confiança, que eu nunca consegui achar na internet esse filme, eu não sei no formato lá, o PAL-M, e eu vi uma vez na televisão, quando tinha o Intercine 2, né? Tinha o Intercine 1 e depois o Intercine 2 ainda numa época, né? Verdade. E eu vi no Intercine 2 o Confiança e fiquei maravilhado que atrás do Hal Hartley, vi tudo dele, na época em VHS. E foi bem a época também, então, que eu descobri o Hal Hartley. E me lembrou muito o trabalho do Todd Solondz com o do Hal Hartley. Então, mas hoje, revendo o Bem-vindo à Casa de Bonecas, não me toca tanto quanto outros filmes que ainda acho que perduram aí. O único filme que eu vi do Hal Hartley foi o Amador, que é com a Isabelle Huppert, né? Amador, nossa senhora. Mas eu tento assistir Uma Relação Muito Perigosa e o Trust, que é o Confiança. São os dois, pra mim, impecáveis dele. E eu, né, eu já tava pesquisando cinema e já tava
há muito tempo, né, Marcos? A gente querendo falar do Todd Solondz, né? Uhum. E nunca aparecia essa oportunidade, né? A nossa agenda de gravações é muito complicada, já que todos trabalham, né, e tal. E o primeiro que eu conheci foi o Happiness também, Felicidade, né? E pra mim, na época, eu já era mãe, né, e tal. E é claro que você olha isso daí com outro olhar, né? Existe o olhar de quem tem filhos e de quem não tem, né? E tal. E eu fiquei surpreendido com a coragem também dele, de colocar certas situações e de uma maneira, às vezes até impiedosa, né? Ele coloca o ser humano assim na sua verdade mesmo, né? Gostei bastante. Eu sempre lembrei dele, Angel, não sei se tu relaciona o Marcos e Emerson com o Woody Allen, né? O Woody Allen é ovacionado e tudo, aquela coisa. Adoro o Woody Allen também. Porém, pra mim ele é uma versão, não sei se foi aqui que eu falei, no Masmorra, uma outra oportunidade, da qual até o Marcos tá falando que eu mencionei, mas que pra mim ele é o Woody Allen corajoso, né? Se o Woody Allen tivesse coragem de falar o que aquela mente neurótica pensa realmente, talvez ele falaria algumas coisas como o Todd fala, né? Uhum. Ainda mais com o histórico que tem o Woody Allen, né? Que é tão polêmico, Isso. né? Que ficou com a filha, né? Adotiva, mas filha, né? Todd Solondz é o Woody Allen sem vontade de ser clássico, né? Isso. Inclusive, aspecto físico, primeiro filme, até achei que a aparência dele lembra muito o Woody Allen, né? Mais bonitinho um pouco, né? Bom. Essa coisa do clássico também é por causa da idade, né? O Todd Solondz ele é bem novo, né? Um diretor novo, hein? Isso. Surgiu mesmo nos anos 90, né? E por New York, né? Por Nova Jersey, né? É que viveu em Nova Jersey. O Todd Solondz tem uns 50 anos, mais ou menos, de idade, por aí. O Woody Allen deve ter 60 só de carreira, brincadeira. Não, acho que tem todo sentido, faz perfeitamente a colocação aí da idade. E também eu acho pela questão de Nova York, né? Embora ambos no estado de Nova York, a cidade do Todd Solondz acho que faz a diferença também. É aquilo, né? A experiência que você vive ao longo do tempo forma o que você é, né? Por ele... Tem essa entrevista aí, Maurício, não sei se chegou a clicar ali em cima, coloquei também, que ele fala muito sobre a cultura pop, né? Em relação ao último filme dele. Né? E ele fala muito sobre essa coisa de colecionismo e tal. Ele chega até a falar que você, quando começa a colecionar, você acha que você tem posse sobre a coleção, quando na verdade, com o passar do tempo, a coleção é que tem posse sobre você. Então ele fala sobre isso, sobre a cultura pop. Então a gente vai ver um Woody Allen nessa nova geração, né? Então é bem interessante. Nem sei se Woody Allen, né? Talvez um Seth Rogen, o Woody Allenzado não clássico. É o vídeo de 40 anos, né? Exatamente. Dizem que esse ator, inclusive, do Dark Horse, ele é o Seth Rogen do Todd Solondz, né? Vamos lá então. Marcos, fala um pouquinho sobre a biografia então do Todd Solondz. O Todd Solondz, ele nasceu em New York, né, em Nova Jersey, no finalzinho dos anos 50, mas depois eles foram viver em Nova York, né? E ele era boy, né? Um dos primeiros empregos dele assim foi ser office boy, justamente do Writers Guild of America, né? Ele gostaria de aparecer, né, nesse grande catálogo aí de escritores, mas na verdade ele trabalhava como boy. E enquanto isso, ele em casa, né, influenciado por todo aquele clima que devia ter, né, no Writers Guild, ele escrevia, né, escrevia bastante peças, etc. Mas não chegou a lugar nenhum nesse início aí como escritor de peças e tudo, depois tentou escrever roteiro. Outra coisa, ele se graduou em inglês na Universidade de Yale. E aí ele começou a fazer uma extensão, né, uma pós-graduação como escritor de cinema, né, e TV, né, mas nunca terminou. Engraçado. Hoje ele dá aula disso, né, mas ele acabou não terminando, né, a extensão que ele fez para cinema e TV na universidade. É interessante, né? E nos anos 90, ele estava trabalhando como diretor, como professor de inglês, e aí foi engraçado que ele acabou arrumando um emprego em que ele dava aula de inglês para refugiados russos que viviam em Nova York. Isso vai aparecer depois num filme dele. Só que na vida dele, ele fala que foi uma experiência excelente. Ele aprendeu muito com aquelas pessoas, ele fez muitos amigos ali, e ele falava que ele era tratado com muito carinho por eles, né? Engraçado a maneira como ele vai retratar isso no cinema depois, né? Que é o inverso disso, tal. Mas enfim, isso mesmo. Ele começou a escrever roteiros, né? Acabou tendo um outro roteiro aceito, e aí em 89, nessa dele escrever roteiro, o roteiro dele acabou
né, sendo aceito, né, ele tinha um agente que estava trabalhando para ele há um bom tempo tentando encaixar algum roteiro dele num pequeno estúdio, nada dava certo, né, não chegava a lugar nenhum, até que em 89 deram o ok, né, pra ele fazer o primeiro filme dele, que foi o Fear, Anxiety and Depression, né. O primeiro filme, ele não teve controle sobre o resultado final. Ele dirigiu, escreveu, etc. Mas chegou na hora de montar o filme e os caras falaram tchau. Quem vai montar é o estúdio, vai sair do jeito que a gente quiser. Né? Ele não gosta muito do resultado porque o filme era para ser uma tragicomédia, mas da maneira como ele foi montado, o filme tá mais pra comédia, né, e tudo. E esse primeiro filme é que levou a muitas comparações dele com o Woody Allen, né? Porque tem uma temática aí meio parecida aí com o Noivo Neurótico e Noiva Nervosa, né? Não sei se ele também não gosta muito dessa comparação, que dizem que o filme é quase que uma cópia. Olha. Muita gente acusa esse primeiro filme dele. Então é um filme que faz parte da filmografia dele, esse início, mas tem gente que fala que não é na verdade um filme dele, né? Eu discordo, acho que é muito um filme dele, mas... Sim. Daí pra frente, depois ele fez o segundo filme dele, que é o Welcome to the Dollhouse, né? Já com financiamento independente, né? E tal, e com total controle. E daí pra frente é a história que a gente conhece, né? Sim. Mas o medo e a ansiedade comparado ao Annie Hall, é isso? Falam que não que o filme seja assim, uma cópia do Annie Hall, mas falam que é quase que uma releitura, né? Nossa, me lembra muito mais... Me lembra muito mais uma pode ter, eu não sei em que parâmetro a releitura, que me lembra muito mais o do John Waters com o Hairspray, ou qualquer outro filme do John Waters, né, no começo da carreira, do que o próprio Woody Allen. Pois ele tem uma pegada muito mais underground, né, do que o Woody Allen, né? Mas o pessoal acha parecido e acha o personagem também que ele tem, o Ira, né, que é o personagem do primeiro filme, muito parecido com os personagens do Woody Allen. Não sei, né? Talvez fisicamente, ali sim parece. O cabelo não é muito, né? Mas enfim. Parece um galinhão com bica, né? Uhum. Faltou dizer também que antes de fazer esse longa, desculpa, acho que eu acabei me adiantando, ele fez vários curtas-metragens. Fez o Feelings, né? Que você pode até comentar, né? Já que você conseguiu dar uma assistida aí no Feelings, né? Do que se trata esse curta aí do... O Feelings eu não sei nem se é o primeiro curta-metragem dele. É uma coisa engraçada, que essa coisa dos curtas dele... as informações que eu achei são meio conflitantes, né? Citam que ele fez vários filmes, você só encontra citado até no IMDb 2 curtas, mas ele fez mais. Só que alguns acho que ele nem chegou a exibir, enfim, são totalmente obscuros, né? Só a mãe dele deve ter assistido, o pai, enfim, e tal. Mas o primeiro curta dele conhecido é o Feelings, que tem aquela música Feelings do Morris Albert, que vocês devem conhecer e gostar muito, acredito eu. Ele faz uma espécie de videoclipe para essa música, em que é um rapaz vivido por ele, né, cantando a música e preparando um suicídio, que ele vai pular no mar para se suicidar. Feelings, nothing more than feelings, trying to forget my feelings of love. E quando ele pula, aparece uma moça gorda, né, bem gorda, assim, que provavelmente seria a namorada dele e tal, desesperada, né, correndo atrás dele, mas ele já pulou no mar e já se matou. E só resta ela chorar lágrimas salgadas igual as ondas do mar que estão batendo, né? Tudo isso ao som de Feelings cantado. Foi poético, né? Viu? Ele fez poética tua, Marco? Não. Eu acho que ele entrou na vibe Morris Albert do negócio. Deve ser o Todd Solondz cantando Feeling, gente, olha, vale o filme. Vale. E esse curta a gente encontra onde, Marco? Tem no YouTube, viu? Pra quem quiser se divertir, é no mínimo engraçado. Sim, tem outros também, né? Como é que é a pronúncia desse daí? Tem uma... Chat's Last Shot, que é esse eu não consegui assistir, não encontrei em lugar nenhum, né? Mas as sinopses são as desventuras de um cara que ele quer estudar numa grande universidade, só que ele precisa se dar bem no futebol, né? E ele não consegue, né? O caminho que ele tem, já que ele não é um cara que tenha grandes notas, é se dar bem no esporte para tentar chegar no curso que ele quer, e ele não consegue. Deve ser uma crítica, assim, do Todd Solondz sobre esse negócio aí, né? Que tem muitos filmes, né? Isso, né? Esse
até esse estereótipo, né? Se tornou um estereótipo, né? Do cara que ele só tá na faculdade porque ele joga muito bem, né? É uma realidade de lá até, né? Sim. Isso vai ser explorado depois no Histórias Proibidas, né? Esse tema. E nesse curta também, outra coisa que acontece é que o cara é apaixonado por uma moça e tem muitas desventuras ali, ele não consegue ficar com ela, né? E tal. Também outro tema que o Todd Solondz vai explorar muito, né? Esse problema aí do amor não correspondido, de você ser a segunda, a terceira, a quarta, a quinta escolha, né? Da pessoa que você ama, né? É uma verdade, o trabalho dele é incrível porque não tem realmente a gente usou o termo clássico do diário, né? Mas não é nem o clássico o termo, acho que é de uma verdade que a gente não encontra em muitos, né? Aliás, em pouquíssimos trabalhos a gente encontra. E na minha cabeça agora não vem outro a não ser ele. Eu acho assim interessante que o Todd Solondz, ele parece que fala sobre relacionamento de uma forma geral, sabe? Ele fala sobre o relacionamento do homem com o mundo do qual ele vive, sabe? Enquanto outros diretores, na sua maioria, como por exemplo o Woody Allen, ele fala sobre um relacionamento só, sabe? Sobre duas pessoas e suas neuroses e como que um vai adaptar com a neurose do outro, enfim. Quando o Todd Solondz, ele fala sobre o que existe mesmo, sabe? Ele pega tudo assim, pega todo mundo, faz um apanhado, sabe? E fala assim, isso aqui é o que mais existe, então ele vai fazer uma história sobre aquilo. Independente se você concorda ou não na sua individualidade, né? Ele desmonta, isso, né? Ele desmonta, assim, ele remove a máscara, né? Aquele verniz social, né? E mostra como é que são as pessoas de verdade, né? Inclusive ele mostra as pessoas com verniz, os personagens com verniz social, né? E tal, que a gente depende disso, de manter, né? E tal, e depois quando isso daí cai, né? Quando essa máscara cai. Isso que é muito legal, né? É o striptease geral da classe média, né? Que ele promove, o Todd Solondz. Olha, mas tá uma poesia incrível esse cast. Sim, sim. He used to sing with me. You're a singer? Well, I used to be with this band. Well, I know some bands. Who do you know? Well, I used to, but I lost touch. But I do know some people. Have you ever heard of Tommy Gestapo? You know Tommy Gestapo? Well, we were college roommates first week freshman year. Whoa, you know he was one of the original dopes? Were you ever one of the dopes? No, I used to be with the dope heads, but then I had this tiff, so I started the junkies, and now, of course, I'm just junk. Então, o primeiro filme, né, o primeiro longa do Todd Solondz é o Medo, Ansiedade e Depressão, né? Como a gente comentou, que é de 89. O filme basicamente conta a história de um cara chamado Ira, né? Vivido pelo próprio Todd Solondz, né, por sinal. E ele é um cara que ele é um escritor de teatro frustrado, né? E o filme inicia, ele está escrevendo uma carta para o Samuel Beckett, né? Pedindo pro Beckett ler a última peça que ele escreveu e perguntando se o Beckett não quer um cara para ser colaborador dele, não quer trabalhar junto com ele, né? Imagine, né? Que beleza. E ele vive sustentado pelos pais, né? Divide o quarto com um cara, né? Um quarto com um cara que é um artista plástico também medíocre, frustrado também, né? Enfim, trabalha como empresa de entregas ali, transporte, enfim, tem um trabalho bem medíocre que ele realiza da maneira mais medíocre e desastrada possível, né? Por exemplo, ele vai entregar a vida, ele quebra o vidro, ele vai tentar estacionar o carro, ele não consegue estacionar o carro direito, então ele é um cara meio zero à esquerda. Mas engraçado que, como outros personagens do Todd Solondz, ele tem uma autoimagem distorcida, ele acha que ele é grande coisa, né? Ele se acha um cara genial, de certa maneira, né? E ele acha que ele vai ter um grande futuro, que ele vai ser um grande escritor, um grande teatrólogo, e, enfim, a gente logo, né, do início do filme vai vendo a situação da vida dele, a gente vai logo percebendo que não vai ser muito bem assim. E o filme depois ele vai narrando, isso aí é o pano de fundo. O tema do filme, na verdade, são os relacionamentos amorosos do Ira, né? Ele tem uma namorada meio boboca, meio bobona, que apresentam pra ele, né? Porque claro que ele não consegue arrumar ninguém, né, sozinho e tal. Quando ele tá conseguindo engatar um namoro com essa moça, ele conhece uma atriz que faz performances, aqueles clubes modernosos da época dos anos 80, né? Clubes alternativos, uma mulher completamente maluquete, ele se apaixona por ela. O relacionamento dele com essa moça que ele estava até o momento vai degringolando e começa uma ciranda aí de separa, volta, enfim. Muito engraçada, tem muitos contratempos amorosos aí, tem uma troca de casais entre ele e a namorada do amigo dele, enfim, são os rolos românticos, mas mostrados sempre pelo viés do Todd Solondz,
que assim é mostrado de uma maneira muito cruel ao mesmo tempo, né? Você tem cena de estupro nesse filme, por exemplo, né? O momento em que a namorada dele é atacada no metrô por 2 estupradores, ele não tá nem aí, né, pra ela, ele tá falando um assunto de interesse dele, né? E nem olha pro lado, enfim. O personagem é um cara que ele tem muita dificuldade, né, em se estabelecer na vida e estabelecer um relacionamento decente com alguém, porque ele, na verdade, ele só olha pro próprio umbigo, né? E para sonhos dele megalomaníacos de ser um mega teatrólogo. Não, mas eu acho até que além disso, assim, numa história de atrapalhadas, românticas, né, e tal, ele meio que, nesse primeiro filme, ele também faz uma crítica a essas montagens teatrais, pseudo-intelectuais, sabe, onde ninguém tá entendendo absolutamente nada, né, e tanto que tem um momento que aparece uma peça, né, que o pessoal só fala como é que é? Death, e tal, e tá todo mundo lendo lá, tentando ler o que tá acontecendo, tentando entender, né, e tal. Acho que ele também meio que tira um sarro disso, né? Acho que no primeiro filme. É uma impressão minha. O que você acha, Mal? Concordo. Só que o que me incomoda, não me incomoda, né? Eu acho interessante poder ter a oportunidade de ver o primeiro trabalho dele como um realizador, querendo, né, o seu lugar ao sol, e depois ver a diferença em comparação ao Bem-vindo à Casa de Bonecas, né? E com um estilo muito John Waters, do qual eu gosto muito de John Waters, underground, aquela coisa, um comédia over, né? Eu acho que ele teve esse cuidado no segundo filme, né? Em querer ser dar um recado não tão paródia, não tão cômico, né? Não tão over, né? Então acho que essa crítica que ele faz, da qual a Angel tá mencionando, ele acaba, talvez, propositalmente, né? Sendo no filme, assim, uma coisa over, né? Então ele acaba... Maurício, você falou, é muito pertinente mesmo. O filme tem esse ele exagera no tom de comédia, né, de pastelão das coisas. Isso, Mas na verdade o Todd Solondz não pôde participar da montagem final do filme, né? Talvez a intenção dele fosse fazer algo mais próximo do Welcome to the Dollhouse, do segundo filme dele, só que ele não pôde, e o estúdio montou o filme de maneira a ele virar uma comédia pastelão praticamente, né? Que ano que é o Fear? 89, não é, Angélica? Talvez por isso também, né? Então é isso que talvez... O Dollhouse já é 95, né? Já 6 anos depois desse. Então ele pegou ainda aquela vibe total mesmo, anos 80 no filme ali. Sim, não, e eu andei dando uma lida, né? Como ele não foi... não ficou muito feliz com o resultado, conforme o Marcos falou, né? Não teve independência, né? Pra poder ter decisões em relação à montagem e tal. Ele parou um tempo, né? E voltou para o trabalho dele, normal e tal, que era dava aulas e tudo, porque ele ficou muito decepcionado, né? Por isso que demorou também para ter o retorno dele, né? Com Welcome to Dollhouse. Mas ainda assim é um filme muito divertido, né? O Medo, Ansiedade e Depressão é um filme engraçadíssimo, né? Eu acho que como uma comédia escrachada com um pouco de ousadia, né? Não a ousadia que ele ia mostrar mais pra frente, mas ele até que ele funciona. Acho que para um primeiro filme não tá nada mal, muito pelo contrário. Eu acho também, né? Eu só lamento muito, então o pessoal aí que tá nos escutando aí, vamos fazer aí vamos todo mundo solicitar, né, legendas do filme, né, porque, sinceramente, sem legendas, né, fica difícil, né, eu queria muito poder assistir com legendas. Com áudio bom até dá, né, mas pra quem, né, tem um certo conhecimento de inglês, agora, não ter nenhum áudio decente, daí fica mesmo difícil, né. E a gente, lembrando disso, vendo esse filme, a gente lembra... Puta, a gente assistia VHS, né, cara? Que som que era horrível. Puta que pariu. É verdade, cara, é verdade. Uma coisa que eu gostei, assim, logo no primeiro filme, né, que é colocado, né, e você vai ver em toda a trajetória, né, do cinema do Todd Solondz, é que ele coloca músicas, né, ele, toca Rick Astley, sabe? Eu ia nas discotecas, dançava o Rick Astley, eu falei, caramba, já dancei essa música, né? As roupas, eu vi um vestido lá de uma moça igualzinho o meu, sabe? Eu falei, poxa, que legal, eu voltei, né, túnel do tempo, eu tô voltando aí pra minha época de adolescente também. Então achei divertido assim, né, porque, pelo menos os mais velhos, né, no meu caso aqui, o pessoal vai se identificar muito também, né, com a época que o Todd Solondz expressou, sabe, nesse primeiro filme aí também. Assim como o próximo filme que a gente vai falar tem muita cara dos anos 90. Só pra terminar, então, acho que vale a pena citar que nesse primeiro filme do Todd Solondz tem o Stanley Tucci. Um dos primeiros papéis dele, né? E tal, fazendo
um cara que era conhecido do personagem do Ira na adolescência, né, quando eles estudaram juntos, e o cara virou um astro aí das comédias off-Broadway, né, e tal, e é um personagem que ele é afetadíssimo, né, assim, uma interpretação bem exagerada, assim, do Stanley Tucci, mas muito divertido também, muito engraçado, e que vai ter muita importância dentro da trama desse filme, né, inclusive pro final, né, que o Todd Solondz, ele gosta de finais onde os personagens, eles acabam pagando a conta, né, deles serem egoístas, mesquinhos, terem uma autoimagem distorcida, né, então esse personagem do Stanley Tucci vai ser muito importante na hora do personagem que o Todd Solondz faz, o Ira, pagar a conta da maneira como ele leva a vida dele, né, ao longo da história, né, do primeiro filme. Sim, é verdade. E o segundo filme, né, do Todd Solondz é o Bem-vindo à Casa das Bonecas, né, de 95. E uma breve sinopse do filme, né? O filme ele é um drama, né, com toques de humor, né? Ele mostra assim um mundo amargo assim de uma jovem adolescente, né, que é fora dos padrões de beleza, né, vamos colocar assim, né? Ela é meio feia, né, desajeitada. Ela sofre muito bullying na escola. Chamam ela de uns apelidos, como é que é, de cachorro quente, negócio assim. Ficam chamando ela de lésbica e de salsichão. Tadinha. É triste, né? E aliás, é uma atriz chamada Heather Matarazzo, né? Eu achei ela espetacular. Se tem uma coisa que dá pra gente falar de quem trabalha com o Todd Solondz, que são muito interessantes, sabe? Os atores, as atrizes, né? Que ele vai escalando, né, pra trabalhar. E eu fico pensando, gente, vocês não pensam nisso, mas é que tu, Andy, que é mãe, a coragem, né, dos pais admitirem os filhos nesses filmes, né? Eu pensei nisso o tempo todo, Maurício. Em todos os filmes dele, né? Que é isso, cara? Meu pai pega o roteiro... Não, principalmente no mais pra frente aí que a gente vai falar, que é o Palíndromos, viu? Nossa, aquele é absurdo. Então, é basicamente isso, né? É uma história de uma moça que ela é uma jovem de 13 anos de idade, que ela não consegue se adequar, né? Todos são muito cruéis com ela. Essa crueldade que ela recebe na escola, porque como os jovens são cruéis, né, a gente fala sério, quando eles querem, né, e tal, e ela acaba levando pra casa, e tal, ou seja, tanto que eles chamam ela de lésbica na escola, e ela chama uma hora irmãzinha de lésbica também, entendeu? Exatamente. Ela acaba levando não só isso, né, violência pra casa, né? A própria rua lá também, ela começa a repetir também, né. Engraçado que isso tá totalmente explícito ali também no título, né, Bem-vindo à Casa de Bonecas, você tá entrando na infância, você está entrando em um mundo onde você, muitas vezes, volta aí de novo a coisa da sociedade, né, virar a cara, muitas vezes você vira a cara para adolescência, para infância mesmo, você não conversa com os seus filhos, né, não sabe o que está se passando na cabeça deles. Uma coisa que muitas vezes pode ser banal, né, para algum adulto, pode afetar muito a vida de uma criança, né, que é o caso dela. Que ela começa a repetir aquilo que ela banaliza, né? Então é interessante notar isso. Não, e a família, né? Porque ela mora com o pai, mãe, uma irmã mais jovem e um irmão mais velho que é bem nerd, assim, sabe? É bem legal porque inclusive você vê esse negócio da informática, né? E tal, um computador super antigo, caramba, mesmo assim, é bem interessante. Aparece um cara que o irmão dela tem uma banda, é uma espécie de Jim Morrison, entendeu? O sonho dele é ser o Jim Morrison, né? Que vai ser o vocalista da banda deles, ele é todo bonitão, todo sexy, ela se apaixona por ele. E, cara, o que me deixava mais perturbado, eu queria até comentar isso com vocês e saber a opinião de vocês, além, né, do xingamento, assim, né, que ela sofria, cara, o momento que um moleque começa a falar, olha, é o seguinte, eu vou te estuprar. Você me espera em tal hora, assim, que eu vou te estuprar. E você percebe nisso daí? Ela fica até, fala assim, pô, ela tá até ficando afim disso, porque ela quer ter essa experiência. Exatamente, qualquer tipo de relação, não tem nenhum tipo, né? Então, a iniciação dela pode ser aí e tudo bem. Ou então até ela percebe de alguma maneira, né, que ele também é um nerd como ela, né? Isso que é bacana, é um desajustado, né? Sim. É a casa dos especiais, né? Essa dollhouse, na verdade, essa casa de boneca, na verdade, é a casa desses seres especiais, né? Sim. Porque a boneca, na verdade, a gente vai ver, perpetua em todos os filmes dele também a questão da boneca, né? Do que o que significa uma boneca, né? Que é esse ser, essa criança, enfim, desajustada, né? Porque não é uma criança de verdade, né? É uma boneca, é um brinquedo, né?
E o que nós somos talvez nessa sociedade, né? Talvez uma peça mesmo, um brinquedo, né? Então acho que a boneca tem uma relação com todo o trabalho do Todd Solondz. E só voltando aos diálogos desse filme, é incrível essa questão do estupro, eu vou te estuprar e ela aceitar, né? E é um dos diálogos mais incríveis, né? Ela vai lá com ele começa a fumar maconha, já falam sobre a maconha, nem se fala sobre o estupro. Ele manda ela deitar naquele colchão podre. E uma outra criança que odeia ela também, a menina, que parece um menino, parece o Hanson, né? Um dos Hanson. É meio gótica, parece o Hanson, exatamente. Quando ele diz assim, ela diz, você não entrou aqui pra lavar as mãos no banheiro, você entrou aqui pra fazer cocô. Manda ela fazer cocô, cara. Você vai fazer na minha frente, deixa a porta aberta, né? Eu vou me atrasar pra aula de ciências. Ela, foda-se, caga, né? Caga na minha frente. Cara, tava no nível do Gaspar Noé, cara. Nesse momento eu falei, caramba, o que ela vai fazer, essa menina psicopata? Ela dizer que a menina tem que cagar na frente dela é basicamente eu dizer pra você, você é um merda e você não tem direito ao mínimo da dignidade humana, então tu vai cagar quando eu tô mandando, vai. Só, Maurício, só uma coisa engraçada também, não sei se você, o Emerson e a Angélica vão concordar, acho que outra coisa muito interessante, outra metáfora muito bonita que tem nesse filme, é o lance da casa que a menina tem no quintal, né? Que é onde ela pode viver um mundo dela, onde ela não é mais... Ela fala que é o clube de pessoas especiais, até um momento alguém explicar pra ela, né, o que é, o que significa pessoas especiais, né? Isso. E que a mãe quer destruir, né? A mãe quer quebrar a casa, quer tirar a casa do quintal pra poder fazer uma festa de aniversário de casamento, né? Exato. Nossa, interessante que a gente tá falando que o próprio Jim Morrison lá, o cover do Jim Morrison explica uma hora, né, que ela vai na casa do menino ali e bate na porta e tá com uma outra garota e ela convida ele pra ser o integrante, né? Como que é, vice-presidente do meu clube? Um negócio assim, Daí ele diz que, cara, né, que pessoas especiais, na verdade, é retardado, né? Uhum. Mas pra ele, então, é interessante também isso, né? Quanto a gente não fala pros nossos filhos, né? Você é especial, meu filho. E olha como essa palavra tem um outro sentido conotativo também, né? Que é o do retardado. Né? Então é muito interessante. Outra coisa que eu queria dizer sobre os diálogos aqui é uma hora onde ela vai atrás de uma menina que teve uma relação com esse Jim Morrison, né? E até o irmão dela disse que ela não era muito bonita, e ela vai, ela é uma menina super evoluída em relação a ela, né? Toda com um corpo mais desenvolvido e tudo. Naquela época das blusas fluorescentes, né? A moda das blusas fluorescentes. A menina é um tipo de piriguete da época, né? Latina, meio latina, né? Assim, acho que é meio latina. E ela diz que ela teve uma finger fuck, né? Uma trança de dedo, né? Aquela coisa de se tocar, né? Onde o dedo é mais do que os nossos órgãos, enfim. Sim. E daí ela chega e não entende o que é, né? E ela começa a tocar piano pra ele, lembra? Achando que vai fazer ele ter um orgasmo, algo assim, enfim. Com os dedos. E outra coisa que eu pensei também, tipo, olha que loucura, né? Tá no começo da internet lá, até uma hora ela fala que vai ter uma amiga dela, né? Uma amiga do irmão dela, perdão, fala que vai criar um e-mail pra uma festinha, né? Mas tava no início da internet e eu penso, olha só que loucura, hoje a gente pode botar na internet, né? Finger fuck e descobrir o que é, né? Mas olha como realmente sem a internet a gente tinha que descobrir as coisas sozinho mesmo, a gente viajava. O que é finger fuck? Ou com os pais, né? No caso dela não tinha. Né? No caso dela, ela tinha um irmão, né? Que o irmão, nesse ponto, ele era bem sincero, né? Ele conversava com ela, ele explica algumas coisas pra ela, algumas verdades, né? Então, que ela interpreta da maneira dela, claro, né? Mas mais por impaciência mesmo, né? Do que por atenção. Eu acho brilhante alguns diálogos que eu tenho na cabeça. Outra, quando a filha é sequestrada, né? A menininha pequenininha, ela tem o pai tem esses dois filhos nerds, né? Que ela é do meio, a Dawn é do meio. E ela é Down, né? Vale lembrar o nome dela, né? Detalhe, Trevas, é Down. Isso. Pra baixo. É pra baixo, né? E Trevas também, né? Não? Sim. Eu acho que Down é tipo pra baixo, não é? Eu acho. Não, Down pra baixo é a Aurora. É a Aurora. Tá certo. Ah, perdão, Aurora, exato. Ela tá Down pra baixo é D.O. Né? É que ela deveria estar florescendo na idade que ela está, mas na verdade ela tá puxando, né? Perfeito. Não, olha, mal. A menina que é a irmãzinha dela me lembrou muito aquela que é a irmã do Dexter do desenho, viu? Do laboratório de Dexter. Que ela fica o tempo todo com aquele tutu e pulando, sabe? Saltitando o dia inteiro, aquela menina. Sim, ela dá vontade mesmo de pegar uma escopeta e... Isso. Tem uma vontade de pegar aquela menina. Eu queria ter um estilingue gigante, que era pra pegar e jogar ela longe, né? Sei lá. Isso que é interessante, né? A Dawn, que é tida como a nerd, a sem futuro, a loser...
é a introspectiva, é a que, né, que mais mostra sentimentos e pensa, enfim. A outra que só fica pulando é a queridinha da família, né? Ou seja, brinquedo de novo, ou seja, boneca de novo, né? Olha que interessante. Ela é uma Barbie viva, né, a irmã dela. Ou um retrocesso também do homem à sua, né, sua origem, né? Que seria meio que uma menina que não para de pular, né? Então meio que volta lá pra irracionalidade, né? E não traz problema, né, Emerson? Aquela coisa que... Pra um pai, que maravilha, né? Uma filha que não faz porra nenhuma, a não ser um toy mesmo, um brinquedinho, uma coisa que não... Uma coisa da independência, né? Não reflete sobre nada, ela simplesmente vive e tá bom, sabe? Não se questiona e tal. Basta constar que todo momento quando ela aparece, tá sempre tocando Quebra-Nozes, né? Exato. Então, né? Tá tocando a música daquele balé, né? Do Quebra-Nozes, né? Mas eu acho que também que, de certa maneira, não sei se vocês vão concordar, tal, a Missy... Ela é aquele clichê da filha de classe média, né? É um clichê transformado em gente, né? E a Dawn, na verdade, ela é o verdadeiro resultado da criação, né? Que a Missy tem. A Dawn é o que os pais gostariam que uma filha criada com super proteção, mimo excessivo e todas essas frescuras se transformasse naquela princesinha, né? Naquela Barbiezinha. Na verdade, acaba virando uma Dawn, né? Uma pessoa completamente fora do eixo, né? Mas eu fico pensando, será que a Dawn foi mimada assim, quando criança, por ser feia? Eu acho que ela foi rejeitada, né? Viu? É a filha rejeitada, né? Ela tem todos os sintomas da adolescente que sofre rejeição, né? Que é você acabar conhecendo pessoas, assim, que, né, te levam a fazer coisas, né, erradas, né? Como o exemplo do menino aí que fica ameaçando ela, mas fica começa com as ameaças, depois parece até uma situação meio Romeu e Julieta, né? Que ele vai precisar ir embora em algum momento, ela vai, por favor, aliás, são ótimos diálogos, bem que você falou, viu? Os diálogos nesses filmes aí são maravilhosos, né? São impressionantes, cruéis, né? Não, e o bacana, Angel, também, vamos lembrar que depois de ela ouvir que retardado, a palavra então especiais, lá pelo menos no entendimento do Jim Morrison, é retardado, e a gente também, né? A gente fala isso, né? Isso que é engraçado, a palavra tem esse duplo sentido, né? A gente muitas vezes fala especial, você é muito especial pra mim, em outros momentos, quando a gente sabe que, até pra falar sobre alguém que tem síndrome de Down, a gente fala, uma pessoa que tem, né, uma pessoa especial, né, enfim. Quando o menino, então, o junk lá do colégio, o Brandon, aliás, o Brandon, visto como um junk, né, porque ele depois diz que ele não vende drogas, né, mas, de novo, só pela imagem mesmo, né? Como a gente define, tem um preconceito sobre as pessoas mesmo pela sua imagem, né? Então ele era tido como realmente Ele é rotulado. Como ele é de uma família disfuncional, é pobre, né, e tal. É isso que eu queria dizer, que depois ela descobre, então, que ele tem um irmão especial. E aí que ela vai pra casa dele, pra aquele outro lugar onde eles se encontram, e eles se beijam, enfim, ela se entrega pra ele. Até porque eu acho que ela vê essa relação dele, né? Como ele entende as pessoas especiais por morar com um especial, né? Essa relação dela com o Brandon, mas tem um negócio engraçado também, que eu acho que é um tema que aparece em quase todos os filmes do Todd Solondz, que é isso de você ser a segunda escolha, né, da pessoa que você gosta, né, a terceira, a quarta, enfim. Porque no final das contas o Brandon é um cara que ele era agressivo com ela, maltratava, mas era a pessoa que prestava atenção nela, né, nem que fosse pra maltratar. E depois, quando ele fica afim dela, e talvez até de maneira sincera, ela não consegue, ela não quer realmente ele é a segunda escolha, ela quer o bonitão que não quer saber dela, que pra quem ela nem existe. E a chance que ela tem de talvez, né, ter um pouco de afeto, ela despreza, né? Ela deixa passar, né? Que o Brandon oferece pra ela, né? Da maneira torta dele, né? E o interessante também que perpetua em toda a obra do Todd é a questão de que ela, então, que se entende como feia, quer o bonitão pra se sentir aceita, né? Pra se sentir na sociedade correta. E o rapaz que se assemelha a ela, então, que é rotulado também por sua imagem, enfim, ela não consegue se relacionar, né? Então ela quer ter uma relação com um cara da qual ela acredita, ela sabe, na verdade, que não vai conseguir ter, e não consegue olhar pro cara do lado dela que tem uma semelhança com ela. Então ela também não aceita a condição dela, né? Ou a condição que se coloca na sociedade, né? Que colocam a gente. Você não corresponde ao padrão que ensinaram você, esse padrão da classe média, né? De beleza, de inteligência, do que quer que seja. Você não corresponde. Mas na sua cabeça esse padrão existe e você quer alguém que se encaixe nele, né? Exatamente. E é uma coisa muito doida.
se apaixonar por máscaras, né? Agora, o Marcos falou de um tema recorrente no trabalho do Todd Solondz. O Maurício, né, um tempinho aí, falou sobre o toque, né, desse primeiro filme. Engraçado que a masturbação tá muito presente nos filmes dele também, né? E isso fica principalmente nos dois primeiros, né, no Bem-vindos à Casa de Bonecas e no Felicidade. Então tá muito presente isso também. O toque, a masturbação, enfim, esse descobrimento, né? Essa passagem entre você ser criança e você ser adolescente, né? E como isso vai afetar a sua vida adulta, né? Então, e é um tabu, né? E é um tabu interessante, porque tu colocar isso, Emerson, porque é um tema que a gente evita falar sempre sobre isso, né? Sempre. E até hoje, quando adulto mesmo fala, né? Eu tô com 33 anos e ainda hoje, conversando com pessoas, é difícil tu falar. Eu falo muito abertamente que eu sou um masturbador, né? Adoro me masturbar. E as pessoas, ai que horror, meu Deus do céu, aí tu fala assim as coisas. Nunca fiz isso, ó. Ainda é assim, né? Então é um tema muito um tabu. E é interessante como ele explora esse tabu. Sim. Olha só como que tem ligação também, né? Porque a gente se apaixona por máscaras, né? Primeiro a gente gosta, a gente ama a aparência da pessoa para depois talvez se relacionar com ela e entender que não é exatamente aquilo e escolher ali uma segunda opção, né? Esse nome segunda opção também talvez seja injusto, né? E como está relacionado com essa coisa da masturbação também, né? Porque é uma máscara que a gente cria de isso não existe, né? Então isso seria uma máscara porque... em relação a tudo, até além do sexo e tal em si, porque é uma máscara em tudo, né? Ele mostra que a família lá que parece perfeita e tal, eles ficam fingindo, né, que não acontece nada com os filhos, né? Aquela filha maravilhosa que eles dão toda a atenção, ignoram a filha do meio. O filho mais velho, pra eles já tá encaminhado, porque é totalmente nerd, né? Focado nos estudos. Parece que tá tudo perfeito, mas nada tá resolvido. Nada tá resolvido. O casamento deles lá que eles vão comemorar também não tá bem resolvido. Então parece que eles estão felizes, né? Eles não têm o que comemorar, acho, na minha opinião, né? Falando em máscaras, a mãe da Dawn, né? Ela tem uma máscara, aquele sorriso de inócuo, né? Aquele sorriso higiênico de felicidade o tempo todo, né? E tal, é uma coisa que chega a ser meio irritante ao longo do filme, né? E só mencionar, perdão, Marcos, mas é só continuando a consideração do Emerson sobre a masturbação, que a masturbação maior do que essa, a gente fingir que os temas tratados no Todd Solondz, nos filmes do Todd Solondz, não são o que acontece na vida real. Então, né? Então isso que é interessante também, né? A masturbação é essa, de fingir que isso não é o nosso dia a dia, né? Logo no início ali eu falei que independente do tema que o Todd Solondz aborda nos seus filmes, ele trata tudo aquilo, mesmo que às vezes meio transgressor e um tabu mesmo, ele trata aquilo com muito carinho, né? Porque a gente vê que aqui ele fala sobre esses temas e tal, e por outro lado não tem nenhuma conversa, a gente não vê conversa em nenhum momento. Já no Felicidade, aquele menino que sim, está presente nessa situação toda e tal, ele está sofrendo, né, enfim, a gente vai falar depois, mas ele, por outro lado, o pai dele dá pra ele o que muitos pais hoje em dia não fazem, que é a sinceridade, sabe? Que é você ouvir, você dar atenção, você dar importância para as questões que o garoto pensa, enfim, as reflexões do garoto, coisa que não existe aqui no primeiro filme, né? Que é porque quando a gente chegar lá, a gente vai dissecar isso, Emerson e Vão mesmo, que é muito interessante falar sobre isso. Vão, muito legal mesmo, porque desde o começo ele é assim, atencioso com o filho, mas tem esse sentido, ele é tão genial no roteiro e na direção dos atores, né? Que é tão dúbio isso, né? Será que ele está sendo atencioso porque ele, lá no final, né? Quando chega no final, tu descobre, se tu voltar a essas cenas do começo, onde ele fala com o filho, tu pensa, será que ele estava sendo atencioso porque ele tinha uma vontade de fazer algo com o filho assim? Ou fazia parte dele também, né? Ou ele é atencioso e isso tá junto, né? A questão dele também ter o desejo. Então é muito interessante. Exatamente. Deixa bem subentendido, né? A gente não sabe exatamente, né, o que ele quer, né? E tal, né? E, ou seja, talvez essa vontade de querer saber, Angel, é o que fode com tudo. Perdão a palavra aqui. Ou não, perdão nada, porque eu tô falando do Todd Solondz, não tem perdão nenhum aqui. A questão a gente precisa saber, talvez, para rotular. Para, né, colocar as pessoas em guetos, em nichos, enfim. É isso, talvez. Por quê? Mas por que ele falava daquele jeito? Era porque ele queria transar com o filho? Ou não? Talvez seja difícil de entender que tu pode sim ser atencioso e querido ao mesmo tempo que ter desejo pelo próprio filho. É complicado, eu sei que é muito difícil ouvir isso, mas, acontece, entendeu? Viu, Maurício? Acho que tem uma frase que é dita num outro filme, né?
do próprio Todd Solondz, que ela elucida essa pergunta um pouco, que o Mark, o personagem, né, do irmão da Dawn, ele vai ser mais pra frente, ele é acusado também de abuso sexual e etc e tal. E a personagem do Palindromes fala pra ele, você não é pedófilo não, porque você... pedófilos não detestam crianças igual você, né? Ele é um cara que não quer nem ver criança pela frente, né? Então, é meio isso que você falou também, né? Essa coisa do... O cara pode gostar, ser atencioso e isso descambar também pra, né? Isso, mas olha que interessante que ele coloca, né? O pai atencioso é então um potencial pedófilo? Olha que loucura. Eu acho que a gente deveria aproveitar que a gente tá falando do filme e já entrar nele. Só tem uma coisa que eu queria falar rapidinho, viu, Angélica? Só pra gente, se a gente for encerrar agora esse segundo filme, é que, apesar de tudo que a gente tá falando desses temas polêmicos e etc, o filme é extremamente divertido, né? Acho que o Todd Solondz, ele consegue ter um humor, nem que seja um humor negro, né? Nas histórias dele, que chega a ser surpreendente, né? Com temas como os que ele trata. Eu até me preocupo assim, ou não, sei lá, porque eu dei muita risada, entendeu? Na maior parte dos filmes, eu tenho uma tendência a ver as coisas com certo humor, né, e tal. Em alguns momentos eu ri, porque você também, né, Marcos? A gente vai do riso ao choque muitas vezes nos filmes dele, né? A tragicomédia mesmo, assim, em que o humor e o horror, eles estão ali muito bem, né, misturados, né? A gente ri um pouco também, talvez a gente acabe rindo porque a gente se reconhece, né? Em algumas daquelas situações, né? Ele fala sobre o bullying e outros temas e tal, mas apesar de ter esses lados cômicos, assim, então a gente sente a dor da personagem a todo momento, assim. Eu, pelo menos, acho que tem dor até no riso, sabe? É uma coisa meio que... É forte, assim, o filme. Dad? Yes, Billy? What does come mean? Come? You know. Well, you know how sometimes your penis gets erect. Well, sometimes it gets so excited that a sticky, milky substance shoots out. Dick what? Yes, only come can be used as a verb as well. Billy. Yeah. Have you ever come? Yeah. Billy, it's all right if you haven't. But I have. Billy. But everyone else in class has, and I want to come too. Oh, it's okay. It's okay. Have you tried playing with yourself? You mean? With your penis? A little. How did it feel? I don't know. I don't know what to do. Do you want me to show you? No. I'm not normal. It seems the things I've wanted in my life I've never had. And so it's no surprise that living only leaves me sad. Happiness, where are you? I've searched so long for you. Então agora, na verdade, é o mesmo tema, acredito eu, na minha opinião, do primeiro filme, o Bem-vindo à Casa de Bonecas, ou o segundo filme, né, se a gente considerar Medo, então, como o primeiro. O Felicidade agora é a versão adulta, né? Bem-vindo à Casa de Bonecas, agora para os adultos. Para mim é a mesma questão, acho que todos os filmes dele são a mesma questão, né? São os personagens, os losers, e como eles se relacionam no meio social, as suas máscaras, a parte deles, a parte viva, a parte deles brinquedo, boneco, e de novo diálogos impecáveis. O filme mais longo dele, vamos considerar isso também, né? Vale lembrar, 2 horas, mais de 2 horas de filme, acredito. 2 horas e 15, né? Por aí. O filme mais premiado dele, o filme mais conhecido dele, o Emerson, né, conheceu o Todd através desse filme, por causa do Philip Seymour Hoffman. Então, um filme que tem a Lara Flynn Boyle, do querido Twin Peaks, tem o Philip Seymour Hoffman, quem mais? O Ben Gazzara tá no filme. Dylan Baker, né, que tá sensacional também. Exato, tem o diálogo do início, né, que já começa com o John Lovitz tá nesse diálogo, que é que ele dá o anel pra namorar pra Joy, e a Joy já, né, tá acabando a relação com ele, na verdade, e que ele fala, né, que ele é champanhe e ela é merda, né.
Ele vai ser sempre champanhe, né? Porque ele tá levando um pé na bunda e ele acredita que então ela deteste ele, que ela acha ele um merda. Não, você que é uma merda. Ela nem fala nada, né? Ela diz, não, tu acha que eu sou um merda, né? Que eu não sou um cara bacana, que eu sou um nerd. Então tu que é uma merda. Eu sou champanhe, tu vai ser sempre merda. O engraçado é que eles estão na mesa ali, né? Então se separando e tal. Aí eles estão conversando, assim, e tal, aquele silêncio constrangedor, assim. O cara tá meio chorando, assim, e tal, choramingando, né? Aí ela, do nada, assim, pergunta pra ele quantas estrelas tem o restaurante. Aí ele responde choramingando, assim, a estrela e tal. Aí depois que ele fala isso, ele tira um cinzeiro de presente pra ela. Aí ele mostra tudo e tal, fala que é de outro país, sei lá o que, lá, que é maior legal. E ela, caramba, vou guardar isso aqui no fundo do meu coração. Aí ele pega na mão dela. Não é pra você. Isso aqui é pra quem me ama do jeito que eu sou. Aí depois aparece lá, enorme assim, um letreiro. Felicidade. E que interessante, né? Porque, de novo, eu adoro o trabalho né, como, por exemplo, o do Todd, falei do Hal Hartley, o Emerson citou Paul Thomas Anderson, que eu sou maluco. Que é a questão do trabalho autoral, né? Que loucura, que delícia que é ver um trabalho autoral. Então a gente vê que, mesmo com o Fear, então Dollhouse, o Happiness... Depois temos depois do Felicidade a gente tem o Storytelling, né? Depois tem o Palíndromos, depois tem A Vida Durante a Guerra e temos o Dark Horse, todos eles a mesma língua, que é a língua do Todd Solondz, né? Então a gente vai ver até no Dark Horse, que é o último filme dele, é o mais recente, graças a Deus, né? Tomara que não seja o último, mas a gente vê isso de novo, né? Como e aliás o personagem, né, que a Andy falou, o Seth Rogen do Todd Solondz, dizendo que as pessoas são assim, né? Que as pessoas não pensam nas outras, né? Então olha que a gente volta então ao Happiness e vê o John Lovitz falando que ele vai dar esse cinzeiro pra pessoa que ame ele, como a gente só pensa em nós, né? Então se fosse um amor, né, um amor altruísta, um amor, enfim, incondicional, ele daria pra ela o cinzeiro, não? Não, a gente se importa com quem gosta da gente. E tem que aceitar a gente, isso que a gente importa. O que importa é o nosso ego, né? Que o Paul Thomas Anderson tanto fala, ego. Sim. Ele brinca com o sentimento do espectador, né? Você tá esperando, assim, depois desse discurso, assim, que ela tá emocionada, eles vão reatar. Não, ele dá um esculacho nela, né? Muito legal, assim, porque ela também, apesar de ser uma... não sei se é uma passiva-agressiva, né, que chama, a pessoa que tá ali, ela tá te desmerecendo de alguma maneira, mas não tá te ofendendo verbalmente, né? E tal. E ele ofende verbalmente, ele fala, né, ele verbaliza, né, xinga ela, né. Tem até uma continuação desse personagem mais pra frente, assim, com outro ator, que eu achei sensacional. Também tem a reprise dessa cena, né. Ele é um cara meio gordinho, meio com jeito de panacão, né, assim, aí a gente vê que ele tá sendo rejeitado por ela, a gente pensa, bom, daqui a pouco a gente vai descobrir mais pra frente que ela também, ela é uma cantora frustrada, ela mora com os pais, ela não é vista pela família como uma perdedora, como um zero à esquerda, então a gente até começa a pensar assim, caramba, ela rejeitou o cara e ela também tão, né, assim, rejeitável quanto ele, né? Sim. Isso é justamente isso que eu ia falar, Marcos. Eu acho que ela rejeitou ela própria, sabe? Ela via, assim, que ela tava tão na merda, mas eu acho que ela via que não tinha mais caminho, assim, sabe? Nem o caminho pra ela era o caminho, sabe? Porque ela tava totalmente perdida, assim, é uma coisa que a gente vai ver no filme inteiro que todo mundo tá perdido ali, né? Então... Sim. O filme inteiro, assim, mexe bastante com a gente até. Não, e deixa eu apresentar os núcleos, né? Porque vai ter essa irmã, né? Que é uma pessoa frustrada, não consegue ficar arrumando relacionamentos, encontros à escura com ela, né? Que ela a princípio eu compreendi que ela é tipo assim, ela trabalha com telemarketing e também dá aulas, né? Tanto quanto o diretor, né? Que dava aulas também para mas sonha em ser cantora, né? Isso, mas canta, né? Tem um trecho que ela canta. Tem a família que são 3 irmãs, né? A irmã dela é casada e tal, e tem o pai, ele é psiquiatra, psicólogo, e parece, nossa, tudo muito perfeito, né? Tem os filhos, né? Tem uma filha pequenininha, e é tudo muito perfeito, só que quando as máscaras caem, nada é perfeito, né? Ela é uma escritora, né? Isso, e tem a mãe delas, né, também. Tem uma que é escritora, é poetisa. Né, tem um dos melhores diálogos do filme, né, que ela diz, como é que eu vou escrever sobre estupro se eu não fui estuprada na infância? É verdade. Não, e é muito interessante essa personagem também, né? Que ela é toda blasé e toda chique, né? E bem sucedida, né? Mas ela não tem mais inspiração para produzir, né? Também os livros que ela fez sucesso, né? Da mesma qualidade, né? Tem esses núcleos, deixa eu ver, tem as 3 irmãs, tem a que é casada e toda a sociedade em volta deles também, que tudo é só de aparências, né?
São sociedade de aparências, né? Exatamente. Mas é bem engraçado o filme, né? E bem perturbador também. Esse daí foi um daqueles, assim, que teve problema para fazer a distribuição. O pessoal não estava permitindo, né? Queriam colocar aquela avaliação que é R, né? Que é só para adultos, né? O filme, porque incomodou, muita gente ficou horrorizada, né? Enquanto o Welcome to Dollhouse ganhou prêmio em Sundance e tal, em Cannes, se eu não me engano, o Happiness ele incomodou, né? As pessoas, né? Muito mais, né? Com esse filme. O marido lá de uma das 3 irmãs, se eu não me engano, a primeira vez que ele aparece, ele tá ouvindo o Philip Seymour Hoffman lá, desabafando sobre a vida dele, que ele leva e tal, e aquela... É até monótono até, e ele tá pensando que ele vai comprar, e depois é ele que tá fazendo lá a terapia. Aí ele conta o sonho dele, né, que ele teve, assim, isso bem no início do filme, na apresentação dos personagens ainda. E o sonho que ele tem é que ele tá matando todo mundo numa praça, né? Aí o cara pergunta pra ele, e aí, como que você se sentiu depois que você fez isso? Aí ele, bem melhor. O personagem do Philip Seymour Hoffman, gente, que todos os personagens. Que legal, demais, né? Que legal. Só vai lembrar da premiação que a gente aqui falou. O filme ganhou em Cannes um prêmio paralelo, que é muito bacana, que é o tema controverso, é Controversial Contemporary Themes, né? Os temas contemporâneos controversos, e Rich Layered Subtext and Remarkable Fluidity of Visual Style. Puta que pariu. Leitura rica de subtexto, né? E um memorável fluido visual e estilo visual, né? E um memorável estilo visual. Então, um belo de um prêmio, né? Claro que mais foi indicado do que ganhou, porque é controverso mesmo. E só voltando a falar desses diálogos e dos personagens, perdão. Então a gente tem o Philip Seymour Hoffman, né, que, aliás, né, depois a gente descobre que a Lara Flynn Boyle também era vizinha, né, na verdade, do Hoffman, né? Isso, uma paixão secreta dele, né? Isso. Totalmente apaixonado. Quer dizer, apaixonado mais ou menos, ele queria copê-la, né? Não, até me desculpa, tem uma outra personagem que ela é maravilhosa, que é uma das vizinhas também do Philip Seymour Hoffman, que é uma mulher bem grandona, assim, eu não lembro o nome dessa atriz, assim, que ela é muito apaixonada por ele. Nossa, que ela eu lembro dessa cena que ela tá comendo uma torta com ele, e ela diz, eu sou uma mulher passional. Que ela mata o Pedro, né, que era o zelador. O zelador. Ela mata e emascula o cara, né? Corta fora. O filme Philip Seymour Hoffman, vale a pena dizer que o personagem dele ele tem um vício, né, secreto, né? Ele gosta de ligar aleatoriamente para mulheres que ele escolhe pelo nome na lista telefônica para falar obscenidades, né? Enquanto se masturba, né? E o personagem do Dylan Baker, que a Indy já citou, que, né, o mais popular no Homem-Aranha 2 ou 3, que ele era lagartão, né, o Homem-Lagarto, o Lizard, mas enfim, Dylan Baker fez muito filme independente, tal qual agora esse personagem que tá falando, que é o Bill, que é o psicólogo do filme, que, pelo amor de Deus, que personagem. Mas então a gente pode falar sobre essa cena final do filme, que não é a cena final, né, mas a cena antes da cena final, que a cena final mesmo é a que a gente descobre. E me lembrem agora só, eu lembro de ter descobrido só no final, né, que todo mundo era irmã, ou antes disso já aparecia. Eu entendi que eram irmãs porque elas conversavam muito. No telefone, né? Não, inclusive a irmã que é casada com psicólogo e tal, psiquiatra, sei lá, acho que ele é psicólogo, ela fica meio que se exibindo, né? Ela fala assim, olha como o meu cotidiano é perfeito, a minha casa é maravilhosa, o meu marido é sensacional. Então, a gente sabe que ela tem irmãs, mas elas se encontram antes no filme? É isso? Conta todas, eu acho que sim. Individuais sim. Ela encontra com a menininha do começo lá, a Jane, ela conversa no telefone com a bonitona lá, a escritora. Tem um momento que ela se encontra no bar, numa lanchonete, a irmã. Mas elas se chamam de irmãs? Não, elas não falam, verbalizam, mas dá pra entender, porque depois elas vão encontrar a mãe, né? Que é outro núcleo também, que é a mulher que já tá com idade, o marido não tem mais desejo por ela acha que vai fazer uma cirurgia pra ficar mais desejável. É bem engraçado, é um ator até famoso que faz o marido da... Ben Gazzara. Sim. A primeira vez que eu assisti, eu só fui entender que elas são irmãs no meio do filme, mais ou menos.
Mas eles só encontram então todas elas no final, né? Que é a cena final mesmo que se encontra que o menino se masturba, né? E acaba genial o filme. Mas enfim, só lembrando da cena do pai e o filho, então, meu Deus, a primeira vez que eu assisti aquilo eu não acreditava naquele diálogo. Eu não acreditava. Olha que eu vi filme nessa vida. E eu não acredito, nunca tinha visto nada parecido em termos de diálogo. Sim, de um adulto e uma criança, né? De um pai, de um filho, exato. Sim. E porque não acaba, né? Pra quem então não lembra muito bem, ou quem lembra só pra citar. São perguntas sinceras, né? Então. Pai, então, na verdade, ele dopa o filho, o amigo do filho, né? Bota sonífero no pão com atum e acaba estuprando o menino. Então, não mostra, viu? Não mostra. Não mostra. Não mostra a cena. O menino, então, perguntando ao pai, que essa cena é tão pesada quanto se mostrasse, talvez, o estupro do pai, né? Que é o menino perguntando o que aconteceu, né? Dad? Yes, Billy? Everyone at school is saying things about you. Who is everyone? Like, kids, you know, everyone. What are they saying? That you're a serial rapist. And a pervert. You mean like what they painted on the house? Dad, did you, with Johnny Grasso and Ronald Farber? Yes. What did you do? I touched them. What do you mean, exactly, touched? I fondled them. What for? I couldn't help myself. What else? I unzipped myself. You mean masturbated? No. Then what? Make love. Do you mean? I fucked them. What was it like? It was great. Would you do it again? Yes. Would you ever fuck me? No. I'd jerk off instead. E eu pensando que ia parar ali, né? O pai, ou ele ia desviar o assunto. Ele diz, eu toquei eles. Daí o menino, como? Ai, meu Deus, eu fudi com ele. Você fudeu, né? Então, e você sentiu o quê, né? Como é que foi? E, meu Deus, ele não vai parar de perguntar. E o pai respondendo, eu achei ótimo. E eu, meu Deus, parou por aí. E o menino, e você faria de novo? Ele, sim. Ele, você faria comigo? Não. Eu, ufa. E ele, mas eu me masturbei. É tipo tapa na cara de mão aberta, né? O final do filme. Não, e é bem o que ele já tratou no Welcome to Dollhouse, né? Ele vai mostrar também que as pessoas estão ali imaginando, né, que as suas vidas são perfeitas e não é nada disso, né, cara? Tá todo mundo, né? Tá todo mundo infeliz pra caramba. Aliás, é um trocadilho, né? Esse negócio de happiness, né? Essa felicidade que eles acreditam que estão vivendo aí é muito, né? Enganosa, muito mentirosa. Até a música tema do filme é uma música super alta astral, né? E que fala só disso, né? Da felicidade, onde é que você está que eu não consigo te encontrar, né? Uma coisa engraçada é que o Todd Solondz, ele quebra essa coisa do, por exemplo, você tem um personagem que tem um comportamento, vamos dizer, por exemplo, um pedófilo, né, que é o caso do Bill, né, e outro diretor ia tratar isso com muito mais carga de culpa, né, ele jamais colocaria o personagem conseguindo falar abertamente sobre isso com o filho, e principalmente num diálogo, se houvesse esse diálogo na obra de qualquer outro diretor, o pai falaria com o filho para se desculpar, para pedir perdão, para dizer que se arrepende, qualquer coisa assim. Ele não se arrepende de coisa nenhuma, né? E ele fala isso abertamente, filho, eu não me senti bem, enfim, sou o que sou, né? Sim. E tal. E essa coisa... E o ator, o Dylan Baker, a aparência dele é uma aparência que eu queria até colocar isso, que é uma aparência muito higiênica, né? Vamos colocar assim, né? Que é um cara assim que tem uma pele muito boa, né? Uma pele bonita, ele é muito limpo, muito bem arrumado, né? Sabe, uma pessoa que você olhando assim, você encaixa ele automaticamente naquele contexto assim de, esse é um homem que se encaixa na sociedade como um homem respeitável e tal, né?
pô, um psicólogo. É um profissional da área da saúde mental, né? Exatamente. Bom, até por isso, pelo fato dele ter esse contato com a psicologia, ele sabe muito bem por qual caminho ele tá entrando, assim, né? Ele tenta falar pra esposa dele, né? E ele hesita de várias formas, assim, ele pensa, quando o menino tá jogando videogame, isso é a cena mais assustadora, por exemplo, pra mim, né? Que quando o menininho tá jogando videogame lá, e o menininho ele é meio, o pai dele fala que ele é gay, né? E ele é meio afeminado mesmo, e atuação perfeita, assim, nunca vi isso, é demais, assim, de uma criança, né? E ele tá jogando videogame lá de Bruce e tal, e ele fica olhando assim, meio com, você não vai comer, sabe? Com desespero meio contido ali. E é brilhante, assim, a forma que eles desenvolvem isso, assim, é perfeito. Essa coisa dele, do mesmo tempo ele ser um monstro, ele saber que ele é um monstro, e ele ser um pai tão carinhoso que muita gente não é por aí. Que essa coisa de ter atenção e ser sincero. O diretor não julga esse personagem, condena. Entendeu? Ele tá apresentando o personagem, mostrando as motivações dele, e tal, mas ele não condena, entendeu? Outro diretor talvez condenaria. Então ele ia colocar ele, que nem o Marcos falou, um cara desesperado, chorando, arrancando os cabelos. Não, ele é um cara normal e tem um momento que ele tenta falar pra esposa dele. Ele fala assim, o problema dele, só que ele não vê abertura e tal, ela tá meio cochilando e tal, e ele acaba não falando, né? Mas acho que, viu, Angélica, isso é uma coisa também que acho que o Maurício falou, em tudo que os personagens olham muito pro próprio umbigo, né? Esses personagens dos filmes do Todd Solondz. Ele quer contar pra esposa, mas não com uma maneira de fazer uma expiação, de se arrepender. Ele quer achar uma maneira de contar pra ela e ainda ter o apoio dela, que ela não deixe de amá-lo, de gostar dele, de apoiá-lo de alguma forma, quando o bicho pegar, né? É um desabafo, né? Parece que todos os personagens, se a gente reparar, parece que estão querendo desabafar pra alguém, sabe? Às vezes não é nem tipo atração física ou nem nada, solidão. Pode ser também. Quer dizer, evidente que é, pelo menos com o Philip Seymour Hoffman. Mas a maioria dos personagens ali estão querendo desabafar pra alguém, sabe? Nem que seja irmã, um desconhecido, um aluno da escola. Acho que tá completamente correto, Emerson. Acho que é solidão, sim. Acho que todos eles são completamente solitários naquele filme. Completamente. Eles querem alguém que corresponda às expectativas e desejos deles, por mais estranhos e tortos que eles possam ser, né? E só que eles, só que eles não conseguem comunicar isso, né? E aí você vive aquele desespero, né? Acho que o personagem do Philip Seymour Hoffman, ele é bem dentro disso mesmo. Ele quer carinho, afetividade, sexo, alguém que se encaixe nas fantasias dele. Como ele não consegue se comunicar e ter esse trejeito pra chavecar ninguém, ele, né? Não, mas recorre à lista telefônica. Essa palavra maravilhosa que tu usou aí, é isso que tu falou, Marcos, a questão de, se a gente não consegue, né, se a gente não consegue repartir os nossos desejos, e a gente que é tão vidrado quanto os nossos desejos, e voltamos então a falar do nosso umbigo, é difícil realmente compartilhar, e logo assim, a solidão é a porta, né? Então, acho que todos os personagens, eles estão assim, vidrados em querer realizar suas fantasias, não conseguindo, acabam solitários, né? E é muito interessante que a gente vê, assim como o Nadal e no Brandon, é o Brandon? É que o Brandon é um menino, aliás, voltando só ao Dollhouse, a Casa de Bonecas, quando ela defende um amigo, né, que é homossexual, dizendo, como é que tu anda com aquele bichona? Ela diz, não é porque ele é homossexual, é porque ele é bicha, ela usa a palavra bicha, né? Não é porque ele é bicha que ele não é uma pessoa bacana. Ele pode ser. Daí quando ela diz que ela não tá afim dele, ele vai embora, daí vem o bicho do mato, assim, né, logo do mato. E ela diz, oi, tudo bem, não se importa com ele não presta. E ela, sai fora, sua bicha. Muito interessante. Tem um momento que eu dei risada, Maurício, que ele liga pra ela, né, esse amiguinho dela, né, que não fica claro pra gente, assim, pro espectador, se ele realmente é homossexual. As pessoas chamam ele de homossexual, né? Mas a hora que ele atende o telefone é colorido, aí fica... Não fala assim, o telefone é feito de Lego, é de Lego. Eu poderia ter um de Lego, tá vendo? Enfim, eu poderia ser bicho também, não teria problema. O que é interessante... Tá, comenta, por favor, a Angel. Ele liga? Porque é uma cena até engraçada justamente por causa disso. Porque ele escuta toda a agressividade dela. Ela chega, eu não quero falar com esse bicho. Eu quero que ele morra. Entendeu? E é uma violência assim que você vê que ela transfere a violência que ela recebe, né? A protagonista do Adão. Exatamente. Né? E é disso que eu quero falar. A gente recebe e a gente passa adiante. E como eu falei no Dollhouse também, que é engraçado que a Dawn, não sendo, né, não conseguindo seu lugar ao sol na sociedade mascarada, ela acaba querendo ter uma relação, então, com o cover do Jim Morrison, que é o menino lá bonitão, cantor,
para se ajustar e se sentir então na sociedade. Aqui a gente tem igual, né? O Philip Seymour Hoffman acaba então fazendo... Aliás, o desejo dele é ligar aleatoriamente, não é ter uma relação, né? Ele teme uma relação de verdade. Quando a Lara Flynn Boyle diz, eu também quero ter uma relação com você, ele se apavora e vai buscar na mulher da qual ele tinha também falado que ele não tinha atração por ela, ou que ele não tinha, né? Ou uma desajustada também. Ao mesmo tempo que a Lara Flynn Boyle também se sente desajustada. Agora, por que ele prefere a vizinha, que é então a gorda, ou seja, não a bonita aos olhos da sociedade, e não a Lara Flynn Boyle? Né? Se as duas são desajustadas, né? Essa pessoa realmente escuta ele. Essa vizinha aí, a grandona, você escuta ele, conversa com ele e tal, e ele não se sente intimidado, né? Mesmo ela sendo uma que tirou o pau do outro fora, né? Não, porque ele vem saber isso depois. Mas essa Lara Flynn Boyle também, ela parece que é perfeita, né? É descolada, é moderna, é chique, aos olhos... Não, mas aos olhos... Então, aos olhos dos outros, né, Angel? Isso que é interessante. Sim. Aos olhos dele, ele acredita que ela é muito mais do que ele possa... Né, enfim, né, conseguir se relacionar. Mas ela também tem tantos problemas quanto, né? Sim, sim. Ela é uma pessoa que ela tem tudo, né? Ela tem dinheiro, tem sucesso, tem 1000 homens atrás dela, mas ela não consegue achar prazer em nada, né? Pra ela aquilo tudo na verdade é indiferente. Totalmente prazer, né? Ela gostaria de achar tão sensacional tudo aquilo que ela vive, né? Ela tem uma vida muito boa, mas ela não acha. E agora ela se sente frustrada porque ela acha que o que ela produz como literatura não tem qualidade. O que ela gostaria mesmo era de ser uma boa escritora, né? E não uma escritora de sucesso como ela é, talvez, né? Assim, não dá pra você mentir pra você mesmo, né? Você pode até querer, você tá apaixonado, você idealiza como é que é a tua paixão por uma pessoa, mas você não consegue mentir pra você mesmo, né? A única pessoa que a gente não consegue mentir é pra gente. E uma coisa engraçada também, que até o que o Maurício estava falando, e essa coisa que o Philip Seymour Hoffman, depois, e você também, Angélica, que ele acaba... depois se aproximando dessa vizinha dele, da gordinha e tudo, mas é engraçado que toda vez que um personagem no filme do Todd Solondz, a gente acha que ele vai endireitar o rumo dele, né, e que ele vai ter alguma espécie de redenção, o roteiro puxa o tapete do cara de uma maneira assim, né, impressionante, né. Sim, isso feito com excelentes diálogos, né, e tal, não fazendo do espectador um imbecil, né, é muito legal, porque o final do filme é sensacional, né, porque o menino, o filho lá, ele tem uma obsessão, né, por ele conseguir, né, ejacular, né, e tal, e o final do filme é sensacional, não sei se a gente deve até comentar mais, né. Falando sobre, desculpa, só uma coisa que eu queria colocar também, sobre o Philip Seymour Hoffman. Quando a vizinha chega, eu acho que aconteceu isso comigo, pelo menos, primeira vez, e agora que eu reassisti. Quando ela chega, parece que vai ser a redenção dele, como o Marcos falou, e a gente vê que não é muito assim, sabe? Ela começa a desabafar também, ela tem até mais problemas que ele, pelo menos naquele momento, né? E, assim, ele não vai encontrar nela um refúgio pro lado sexual que ele anseia tanto, sabe? Esse lado dele que ele se masturba, enfim, ele procura muito isso, assim, ele é quase animalesco até. E nela ele não vai encontrar, porque a última cena, se eu não me engano, que ele e ela aparece, é os dois deitados na cama, um de lado, virado de costa pro outro, assim, numa coisa bem dócil até, uma coisa carinhosa, assim, mas sem, pelo menos ali na cena, com o negócio mais sexual, assim, né? Que é visto no filme inteiro. Isso, não, até porque ela é vítima de estupro, então ela não quer aproximação, né? Dessa maneira com ele, né? Exatamente. E ele se sente confortável também, né? Com isso. E ele respeita isso, né? Eu acho legal que o Todd Solondz, ele tem a honestidade, né? De não tratar o público assim, dar a entender como acontece, acho que em muitos filmes americanos, principalmente em comédias românticas, assim, que você faz tudo errado a tua vida inteira, e isso vai te conduzir a um final muito bom, né? Você vai achar a mulher dos seus sonhos fazendo tudo errado, sendo uma pessoa totalmente torta, isso vai te conduzir a um final feliz, maravilhoso. Não, vai te conduzir ao desastre, né? E tal. Mesmo que você no meio do caminho possa ter uma chance de dar um desvio para algo melhor, as suas próprias falhas de caráter e suas limitações vão te carregar pro abismo de novo, né? Então, ele não tem essa coisa de dar falsas esperanças pro público, né? Ele deixa muito claro que uma vida torta tem um final mais torto ainda, né? Eu adorei o primeiro filme, como eu falei, que eu conheci do diretor, e eu achei sensacional. Eu falei, caramba, que coragem, viu? Admirei demais a coragem, assim, pra mim tão perturbador quanto um filme lá dos Dardenne, né? Esses aí já aclamados, né? E tal, né? Bem perturbador mesmo, mas muito interessante, leva àqueles questionamentos, né? E tal, isso é muito bom. O filme acaba, mas não termina, né? Vamos colocar assim, né?
pra ti, né? Você vai ter o que pensar, né? O que acabou foi o sonho americano. No final do filme não tem mais nada do sonho americano em pé, né? Ele demoliu tudo. Começa isso com a importância que eles dão à ejaculação, né? É você gozar, né? O filho toda hora pergunta, tipo, ele é muito preocupado com o pênis e tal. E os molequinhos da escola, né? Tipo, eu já gozei e meu pau é, sei lá, tamanho do sei lá o que lá. E, assim, o molequinho fica preocupado, assim, e tal, desenvolvendo essa masculinidade, assim. E o pai, a gente já falou, sendo tão carinhoso e tal nas suas respostas, sincero, acima de tudo até. E tipo, liga exatamente com o final ali, né? Que é realmente, assim, a partir do momento que você gozar, meu filho, fudeu, assim, a vida é uma derrota e você vai sofrer o resto da vida, assim, sabe? Você só vai querer alguém só pra completar, tipo, o seu momento, mas depois também, sabe? Então, é muito pessimista, assim, também essa visão, né? Não, e outra coisa, parar pra pensar, desculpa interromper, Marcos, mas caiu como uma luva aqui agora. A questão de que o menino, o filho do Bill, do Dylan Baker, por que não, né? O futuro Hoffman, né? Ou não, mas não tem como a gente não fazer essa comparação, né? À medida que são gordinhos, tem óculos, enfim, né? E a questão da masturbação, né? Então, se a gente pega o personagem do Philip Seymour Hoffman e ele, no filme inteiro, é o masturbador, meu Deus, que horror, e cola com porra as postagens, os recortes na parede, meu Deus, e aquilo, coisa feia, faz aquilo escondido, meu Deus. E só pode ser escondido mesmo. Será? A gente tem no personagem, então, do filho do Bill, no final, o escancaramento, né? Eu acabei de gozar, né? Eu gozei, ele diz. Então é isso, se fala ou não se fala? Olha o tabu de novo, né? É tabu durante o filme, onde o espectador vê o Hoffman, ou então dá risada, porque faz isso também, ou então diz, meu Deus, que horror, e depois se descobre mesmo o tabu no momento em que o menino fala pra mesa inteira, pra família, pô, gozei. E aí, aquela reação das pessoas, tipo... E foi uma vitória, né, meu? Ele estava o tempo todo tentando, né, e tal, frustrado e conversando, né? Não, mas aí que eu digo, se fala ou não se fala, né? Vitória, né? Mas a questão... mas é a questão de se fala ou não se fala sobre, né? Você pode verbalizar, né? Porque a sociedade critica, né? E outra coisa, a criança... Não, essa é demais. Esse cara é um gênio. O menor, então, o filho... O menor, o filho mais... O caçula do Bill, né? Do psicólogo. Tá ali, ansioso, eu sei o que ele tá fazendo. Tá chateado, acho que a criança. Daí... alguém pergunta pra ele, meu Deus, só um pouquinho, eu tenho que achar, só um pouquinho. Que eu até anotei isso. Que o menino tá no sofá, assim, e ele sai do sofá... Daí perguntam, e ela diz alguma coisa, que ele foi mal na escola, algo assim. Tipo, ninguém pensa que o menino é filho de um pai que foi acusado de estupro. Mas tipo, que não sei o que, dá uma outra desculpa que não é desculpa. Ou seja, é mais uma máscara ou é a mãe sem noção mesmo, sabe? Ou não, né? Ou é mais uma máscara que não tá sendo comentada ali em família, né? Acho que é um pouco dos dois, né? Exatamente. E de novo, o dúbio, né? Ele deixa essa dúvida, né, no espectador. A gente fica com essa... Por isso que o filme não acaba, como a Angel diz, né? Os filmes dele não acabam. A gente pode comentar depois, como a gente tá fazendo aqui agora, né? Sim. É interessante isso. Só uma coisa engraçada é que essa coisa das gozadas, que tem duas gozadas no filme muito relacionadas uma com a outra, só que são gozadas na parede, né? Que é justamente o que separa a gente das outras pessoas, né? Que teoricamente a gozada deveria unir, né? A gente teria que estar com outro nesse momento, né? Ou com outro, enfim, né? E a gozada que é na parede, que é o que separa você dos outros e que acaba tendo utilidade, uma para grudar uma carta, a outra para servir de lanchinho pro cachorro, né? E beija e depois lambe a cara da mãe, né? A mãe prova ali da... Aí enquanto isso, aí alguém grita na plateia, né? Matem Onan! Ou seja, né? Olha a máscara, né? Olha o resultado da máscara, né? Você vai lamber porra mesmo assim, entendeu? Interessante, gente, só pra situar aqui que o primeiro filme lá, o segundo, o Welcome to Dollhouse, ele foi gasto $800 mil, né? Já nesse já foram 3 milhões, né? Uma mixaria, né? Diga-se de passagem. E a vida toda, né? O que eu soube que a vida inteira dele, como até então, né? Até o Palíndromo, foi pra conseguir dinheiro, porque ninguém quis financiar, né? É verdade, sim. O Todd Solondz é um caso, assim, existe bastante, mas ele, por conta dos seus filmes, é de qualidade, enfim, como a própria crítica, né, enfim, na época, é engraçado, assim, que ele não teve uma boa aceitação, assim, mesmo depois do Felicidade, que é um grande filme. Ele sempre foi meio mal falado também, bastante, até no primeiro filme lá, o
o Bem-vindo à Casa de Bonecas, falavam que ele, tipo, não tinha amor nenhum pelos seus personagens e tal. E essa coisa de ser desagradável de vez em quando, assim, e tem que ter muito estômago pra aguentar a história dele, né? E falando isso em 2001, né, depois ele ter feito Felicidade e ter também participado, se eu não me engano, no filme que tem o Jack Nicholson, O Melhor Impossível, né, do mesmo ano, de 1998, em 2000 ele faz o seu outro filme que se chama Histórias Proibidas, né, que conta basicamente, são 2 capítulos, né, um é intitulado de ficção e o outro de não ficção. Né? Opa, perdão, só desculpa, eu falei que ele a vida inteira quis dinheiro pra financiar esse filme, mas não, eu tô falando do Palíndromos, tá? Isso. Não do storytelling. Eu fui pular pro Palíndromo, a gente tá muito realmente atrasado nessa. Viu, Emerson? Desculpa fazer só um adendo, né, no que você tá falando, mas que talvez seja interessante até pra quem tá ouvindo. O storytelling iam ser 3 histórias. Que acabaram sendo só 2, como você falou, porque numa delas tem uma cena de sexo entre um negro e uma mulher branca. Na outra história, na terceira história, teria uma cena de sexo entre 2 homens. E o pessoal falou pra ele, cara, não vai dar, meu amigo. É que teve um ator também que ele acabou desistindo, entendeu? Aí ele acabou fazendo só os 2 segmentos, né? Que é a ficção e o não ficção, né? Um com a Selma Blair, né? E tal, o Leo Fitzpatrick, né? Não sei se é essa a pronúncia. O Robert Wisdom o nome dele, gente? Não sei pronunciar mesmo, que é um senhor, assim, um negão, assim, forte, assim, encorpado, assim, que eu gosto dos 2 segmentos, assim, são 2 segmentos interessantes. E o de Scooby é ótimo, né? O Scooby, que é o Mark Webber, né? Com o Paul Giamatti, né? O documentarista. Mas diga aí, Emerson, conta um pouquinho só do que se trata, que a gente explora aí rapidamente o storytelling. A primeira história conta sobre uma menina, né, que tem um namorado lá, ele tem paralisia cerebral, se eu não me engano, e ela começa a se relacionar com o professor. E já o segundo eu não me lembro muito bem, assim, mas queria fazer uma pergunta. É uma coisa que eu ouço muito de pessoas dizendo e tal, até na própria internet, acerca da mesmice do trabalho do Todd Solondz. Que pra muita gente isso se tornou assim cansativo, sabe? Queria ouvir a opinião de vocês sobre isso, assim, depois. Você acha que ele traz sempre os mesmos temas, assim, né? Eu acho que não que ele traga os mesmos temas, mas eu acho que ele traz os mesmos personagens, né? Porque depois a gente vai até falar sobre isso, ele acaba desenvolvendo a história desses personagens de alguma maneira, sabe? Isso eu achei muito legal, assim, de ver que a gente sabe o que vai resultar, né? E tal, as histórias, né? Tá, mas quanto à mesmice, não, eu sou a favor, inclusive, dele ficar sempre batendo ali, sabe, no mesmo ponto, pra poder, quem sabe, martelar tanto na cabeça da sociedade, pelo menos pra quem tem coragem, né, de assistir os filmes dele, que realmente o pessoal pare de viver esse mundo de ficção, né, que vive, não é nem de não ficção, é de ficção. Mas isso é uma coisa complicada, porque até numa entrevista, né, que eu achei aqui, dele sobre o último filme dele, ele fala que os filmes dele foram regredindo, sim. Por exemplo, o Bem-vindo à Casa de Bonecas... É isso? Público, né? O próprio pessoas que gostavam do trabalho dele foram, tipo, não acompanhando mais, sem explicação. Porque, por exemplo, o Bem-vindo à Casa de Bonecas tem... ele vai falando assim que foi, tipo, o dobro, assim. O Felicidade foi o dobro do Histórias Proibidas, e assim foi reduzindo, assim, as pessoas que assistiam, sabe? E também a crítica também não fala muito bem, enfim... Pelo que eu entendi, assim, ele não sabe, as pessoas parece que cansaram dessa fórmula dele, sendo que tem tanto outras pessoas fazendo as fórmulas iguais e tal, e ninguém fala nada, sabe? Parece que meio que pegaram no pé dele, assim. Pelo menos eu acho isso. Esse Histórias Proibidas é um filminho que eu acho, assim, um pouco fraco. Eu acho que o mais fraco dele é o Vida Durante a Guerra, se não me engano. E já o Palíndromos e... o último filme dele eu gosto muito. Esse eu acho mais fraco. Mas você então, Marcos, o que você achou do storytelling? Eu gostei bastante do filme. Aliás, o filme ele fez um rebuliço, minha gente, porque tem um momento que a personagem, né, a Vi, né, que ela é a aluna, né, desse professor aí do negão fortão. Primeiro que ela tem uma camiseta, gente, do USA for Africa, pra vocês verem como é que é. Ela é meio assim hipócrita. Entendeu? Ela tá com um namorado que ele é PC, né? Tem paralisia cerebral e tal. O conto lá que ele tá escrevendo é um conto que não é legal, né? Ao mesmo tempo, o professor, quando ele vai fazer ele vai falar pro aluno, né, o que ele achou, ele reduz de uma maneira muito cruel, sabe? E é por isso que eles acabam até rompendo, né? Ela com o namorado dela.
porque ele acha que ela deveria ter defendido ele, entendeu? Ele inclusive fala, ele verbaliza, você não quer saber de mim, vai lá e ficar então com o professor. E tal, é o que ela acaba fazendo, né? Só que o que resulta, a relação que ela tem com o professor e a maneira como ele a trata, e o que ela sendo uma pessoa assim, vamos colocar assim, que eu achei uma personagem hipócrita, né? Porque ela tá ali com uma camiseta USA for Africa, tá com um namorado que ele tem paralisia cerebral e tal, mas parece que ela quer provar, sabe, pra ela mesma que ela é boa, que ela é piedosa, que ela é magnânima, e ela não é nada disso. É isso que eu acho interessante nesse filme, porque ela não é nada disso, entendeu? Ela inclusive fala, né, ela fala, ofende, né, o que ela diz? Negócio assim, o retardado terminou o namoro comigo e tal, ela acha isso um absurdo, né? Aleijado, ela fala. Isso, aleijado, né? E depois o que ela faz com o professor, que ele, né, ele manda ela ficar gritando, eu não vou poder falar isso aqui agora alto, gente, que eu tô com uma jovem lá no outro cômodo lá. Se vocês quiserem falar, depois citar a cena, mas isso daí causou um rebuliço que, se o Rapner já trouxe, né, um pessoal criticando e falando, nossa, não vamos distribuir esse filme, esse daí teve mais problema ainda, né, na distribuição, inclusive por causa disso, porque das coisas que o pessoal fala, né. Essa personagem é engraçado, né, que ela, quando ela tá ali na casa do professor, antes de transar com ele, ela vai no banheiro, para ir no banheiro, ela vê que tem fotos de várias outras alunas ali, ou seja, o cara, ele faz esse mesmo joguinho com todas ali na faculdade, né, que ela frequenta. E isso, mas mesmo assim, ela acaba ficando com ele, acaba transando com ele, e depois ela escreve aquele conto meio que acusando ele, né, de abusar dela, de tratá-la mal e tudo mais. Enfim, é uma personagem profundamente hipócrita. Essa história ela é meio curta, mas é porque no roteiro original ela ia ser mais desenvolvida, né? Ela acabou sendo diminuída, né, na metragem final que o filme teve, né, e tudo. Mas é muito interessante. E ela tá relacionada um pouco com a outra história também, né? A seguinte, que são duas histórias sobre a frustração do criador, do artista, né? A pessoa que quer encontrar um caminho para se expressar artisticamente e não encontra, né? Por conta, talvez, dos problemas interiores que a pessoa tenha mesmo, né? É, muito boa, com o Paul Giamatti, né? Maurício, você recorda aí do storytelling aí? Você quer falar alguma coisa? Eu tenho lembranças muito boas do filme, mas eu vou dizer que eu não revi esse, então faz tempo, né? De que ano que é? Já fomos pra 2000. Olha só, estamos em 2013, não faz tempo mesmo. Eu gostei muito das parcerias, sabe? O Paul Giamatti tá maravilhoso, né? Eu acho que o Paul Giamatti, ele representa até o Todd Solondz, de certa maneira, né? Ele tentando produzir, ele não conseguindo, né? Não conseguindo grana, não conseguindo investimento, não conseguindo quem acredite, né? Por sinal tem a Franca Potente, gente, que é uma atriz que eu gosto, viu? Da Franca Potente. Lola? tem a Franca Potente, né? Não lembrava. Segmento, né? E sabe o que é legal também? A referência que eles fazem, porque tem, isso já no segundo segmento que a gente tá falando, né? Que é o não ficção, que tem esse menino aí, que ele é um menino também de família abastada, tem o John Goodman, que é o pai, né, que ele é aquele cara assim, sério, né, e tal, e ele sempre tem um aspecto bonachão nos filmes, né, então é engraçado ele ter esse aspecto bem sério, tudo assim, e a família também é aquela família que é aquele verniz, né, parece tudo perfeito também, uma filha, se eu não me engano, menorzinha, um menino menorzinho, que é um verdadeiro psicopata, aquele menino, porque as coisas que ele fala pra empregada, pra Consuela, né, e tal, que ele fica conversando com a Consuela, o que você faz no seu tempo livre? Aí ela, eu não faço nada, eu não tenho tempo livre, e tal, e né, Marcos, a gente até conversou sobre isso, né, o momento que ela chora, e tudo porque o neto dela tava no corredor da morte, e ela tá chorando, e o menino chega e fala pra ela assim, mas por que você está chorando? Ele era mau, ele tinha que estar no corredor da morte mesmo, sabe, mas o menino que não entende que o pobre, ele acaba, não todo pobre, né, não vamos generalizar as coisas, mas dependendo da falta de oportunidades, a condição que a pessoa vai se colocando, até no meio do crime e tal, isso é uma tendência, né, então pra ele é bem, né, categórico, ele fala, você não devia chorar, Consuela, porque ele era mau, né, e morreu por causa disso, né, e sabe, o desfecho da história é foda, é muito bom, é terrível. Em todos os filmes do Todd Solondz, não sei se em todos, mas em quase todos, tem algum personagem que ele é um verdadeiro monstro, né, só que ele é um monstro consciente, ele é consciente do que ele é, não se arrepende,
né? E assume essa coisa não muito boa que ele é. E o menininho desse filme do storytelling é esse personagem, né? Esse verdadeiro monstro que não tem nenhum arrependimento em ser o que ele é e acha perfeitamente normal, né? E até se brincar, ele se acha uma pessoa até bacana, né? Ele se acha muito superior, né, e tal, né? Você vê os conflitos lá, tá o Paul Giamatti fazendo lá o documentário e tal, a família aceitou ter a sua vida documentada, né, por ele, né, um menino lá que é o Scooby Livingston, né, que ele é totalmente, sabe, aquele moleque que não tem a menor vontade de estudar e tal, ele tá de saco cheio da família, né? Eles são todos muito, né, insatisfeitos, né, ele expressa essa insatisfação, né, inclusive, né, e depois quando ele vê, né, tem um momento assim, Emerson, você deve lembrar, você assistiu recentemente, que ele vê como é que foi o resultado do documentário, a reação das pessoas ao documentário que o Paul Giamatti fez dele, né, o personagem lá, caramba, todo mundo rindo, morrendo de rir, né, no momento que ele fala assim que ele quer ser o Conan O'Brien, né, da televisão, ele fala, eu quero ser o Conan O'Brien, né, ele odeia a faculdade e tudo, aí o personagem do Paul Giamatti fala pra ele, mas o Conan O'Brien, ele foi à faculdade, viu, ele frequentou Harvard, né, aí todo mundo ri da risada dele, né, porque o moleque ia ter que estudar, não é assim também, pelo menos lá, né, dá a entender isso, que na TV não é qualquer pessoa sem estudo, né, que que vai lá e vai ser host de um programa de, como é que chama, como é que é programa de entrevistas, show, né? Talk show, isso, talk entrevistas. Show. Ele pensa também nisso, né? Ele se ilude com o que a televisão apresenta pra gente e esquece todo o resto, né? Que tem que fazer um caminho, né? Ele esquece o caminho que você tem que percorrer até chegar e ele só visa na hora que você chega ali, né? Só que não quer negócio fácil, né? Ele espera um negócio fácil. Coitado, ele é totalmente retardado, né? Olha só, né? Até é um personagem meio odioso esse moleque, né? O filme tem o mesmo tema do Dollhouse, que é aquela coisa de você tem o filho predileto, né? O queridinho da casa, e tem o rejeitado que todo mundo enxerga como um inútil, né? E que é um inútil mesmo, né? Inclusive, né? Tem um grande senso de autopiedade, né? Ele vai ter personagens que ele vai desenvolver isso mais pra frente, né? Que eles têm uma autopiedade e não permite com que eles vivam, né? Que eles vejam, né? Onde é que eles estão errando, né? Outra coisa acho que muito bacana também, não sei, muito cruel desse diretor, do Todd Solondz, é que também eu volto a comparar com outras coisas do cinema americano, que você tem muito esse personagem que é o loser, o derrotado, o rejeitado e o inútil, que no meio do filme ele descobre que ele não é tão inútil assim, que ele encontra alguma coisa que ele sabe fazer, que tem aquela coisa de superação. Nos filmes do Todd Solondz, o cara que é considerado o loser, o inútil, o perdedor, o cara é um inútil mesmo, ele é um perdedor mesmo, ele não vai se reerguer, ele não vai ter superação de nada, e uma vida toda de preguiça, isolamento e falta de interesse vai conduzir o cara a ser um preguiçoso, um inútil e um isolado até o fim, né? E tal, não vai ter superação. Mesmo numa família que aparentemente os valores são o trabalho, enfim, a convivência, tudo, a inserção nas regras familiares produz esses losers, né? Que não querem saber de nada disso e não chegam a lugar nenhum e acabam engendrando uma tragédia no seio da própria família, né? Levando a família pro buraco junto, né? A personagem da Consuela, né, que é a empregada, ela vai ser o desfecho, né, praticamente da história, né? Então, o que vai acontecer, né? Pra você ver, você relativiza o sofrimento humano, né? Como o menino mais jovem, ela relativizava, né? O sofrimento dela, né? Até o nome do bisneto dela, se não me engano, do neto era Jesus, né? Aí ela fica falando, Jesus morreu, e o menino fica assim confuso, né? Falando, pô, Consuelo, fala a minha língua, né? Porque acho que ele até acredita em algum momento, isso é até engraçado, que ela fala de Jesus mesmo, né? O Jesus cristão, né? Tem isso também, né? Então, você passa a vida a relativizar, né? E esse negócio do que tem mais grana, do que não tem, né? O povo sem oportunidade. Isso daí vai ter um preço. Você vai pagar um preço por isso, né? Você não pode achar que você vai sempre ignorar, né? Tem até grandes documentários aí, né? Crianças Invisíveis. Agora tá para sair um outro aí legal também, que são vários diretores, onde que você mostra que sabe, os invisíveis das ruas, cara, uma hora eles vão se manifestar, né? Você vai pagar um preço, você não pode ignorar, né, o que está acontecendo na sociedade, né? Eu acho que também vale a pena a gente lembrar, que a gente não falou até agora, mas que todos os personagens e
boa parte das famílias aí que o Todd Solondz mostra nos filmes dele são todos judeus, né? Ele também é judeu, né? Criado no judaísmo, apesar dele ser ateu atualmente, né? E tudo. E todos os filmes são uma grande brincadeira com essa história do judeu que emigra para os Estados Unidos, né? E se insere na cultura americana e nesse sonho, grande sonho do capitalismo americano, etc. E como tudo isso pode acabar, né, muito mal e não levar à felicidade, né, de jeito nenhum. Pelo contrário. Até onde que esses filmes do Todd Solondz é autobiográfico? Isso é uma coisa que eu tenho curiosidade, assim, de saber se ele leva a vida dele que nem ele mostra nos personagens dele, assim. Que às vezes parece que tem tanta profundidade, assim, tanta, sabe, é tão identificável, tão realista, assim, que parece que ele viveu, assim, um pouquinho de cada personagem, assim, sabe, só que aí a gente fica curioso, pelo menos no meu caso, eu fico curioso pra saber até quanto é ele ali nos personagens. Coloca, assim, a visão dele e ele vai desconstruindo, né, ele mesmo nos personagens, né, ele é um pouco, talvez, Davi, né, em algum momento, né, alguém que quer ser aceito, né, não tem lá aquele primeiro filme dele escrevendo pro Samuel Beckett, né, falando que escreve e tal, querendo o apoio do Samuel Beckett, né, ele viveu isso daí, né, e essas rejeições todas aí, né. Tem muito do background pessoal, né, Mal, dele mesmo nos filmes, né. Sem dúvida nenhuma. E aproveito até para responder a pergunta do Emerson, que até agora não respondi, que adoro, como a Índia fala, adoro que ele seja o mesmo da pessoa. Os filmes do Jalen são os mesmos, os filmes do Paul Thomas Anderson são os mesmos, muda talvez o cenário, mudam os personagens, mas não adianta, a pessoa, quando o filme é autoral, a pessoa é a mesma, né? O próprio Todd escreveu isso no Palíndromos, né? Não tem como mudar, né? Nós somos palíndromos, né? A gente vai falar sobre isso na hora do filme. De trás pra frente, frente pra trás, nós somos iguais, entendeu? Não tem como mudar. Então, quem falou isso falou uma asneira, entendeu? Então, graças a Deus que Todd Solondz... acho que o caso dele mesmo em específico, é claro, se você faz um trabalho, como tem diretores aí que fazem o seu, mesmo em filmes grandes, assim, ainda coloca um pouco da sua identidade, né? Mas o caso dele é que ele tá passando por dificuldades mesmo, assim, então acho que é mais por isso, assim, sabe? Pega no pé dele e ele mesmo se vê numa encruzilhada, assim, numa rua sem saída, onde ele tá meio sufocado, assim, com o próprio trabalho dele. Acho que na situação dele, assim, né? E quando alguém imprime a sua identidade, como tu fala, né, a sua identidade tão forte, assim, e quando isso acontece quando o trabalho é autoral, não sempre, mas quase sempre, acontece quando é autoral, é assim, ou você ama ou você odeia, né? É impossível você ficar assim, então você ou gosta do trabalho do Todd ou não vai gostar, por causa dessa identidade impressa, né? E agora, o tema que ele trata, do que ele fala, e sempre vai ser assim, então se a gente tem que ter 7 filmes assim, não vai mudar, entendeu? Então ou você larga de mão, ou você aceita o querido Todd. Vai assistindo os filmes do Todd Solondz em doses homeopáticas, sabe? Assista um, assista outro, né? Ele mesmo assume, ele fala que o cinema dele, os filmes dele, não é pra todo público, entendeu? Não é pra toda espécie de pessoa, né? Não é todo mundo que se sente bem sendo confrontado, né? Com a verdade. Exato, porque a verdade tá ali, gente, só não vê quem não quer, né? Oi. Você não veio aqui lavar suas mãos. Vim sim. Você veio aqui pra cagar. Não, não é isso. Eu não preciso ir, só que minhas mãos estavam sujas. Mentirosa. Sinto o cheiro daqui. Me deixe passar. Primeiro, vai cagar. Mas vou me atrasar pra aula. Bem, não vai sair daqui até cagar. Sabe, Lolita, eu e minha vizinha estamos iniciando um novo clube. Se você quiser, pode ser a vice-presidenta. Que se dane. E não fui eu quem estava colando. Sou inocente. Eu sei. Sempre é inocente. E Brandon sempre é culpado. Mas Brandon estava... Fique longe de Brandon. Ele é meu. Entendeu? É claro, mas merda. Vai embora. Agora. Deixa aberta. Eu quero verificar que vai cagar.
Quero ver com meus próprios olhos. Por que você me odeia? Porque você é feia.